Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô online? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. 20 horas, 5 minutinhos, dia 16 de maio, 47ª edição do programa Resenha dos Amigos está no ar. E que bom ter você junto conosco, hein? Você hoje pode curtir lá no canal de áudio também, que tá legal, tá funcionando o canal de áudio, né? Tá aqui, ó, o Flávio André Dabruzo. Flávio André Dabruzo. Boa noite, amigo, já está conosco aqui também, participando da nossa Resenha dos Amigos. Muitos assuntos, né, de esportes pra gente conversar até às 21h30. Vamos falar de Ponte, Guarani. Vamos falar aí da Série B, no contexto geral, da Série A, enfim, os assuntos vão surgindo, a gente vai resenhando, assim que é bom demais, né? E eu vou anunciar, lógico, esse timaço da Web Rádio Grigo, vou começar pela ordem que tá aqui minhas vinhetinhas, vou chamar ele primeiro. Carlos Zanqueta. Uma ótima noite, Lemão Zanqueta, tudo bem com você? Muito boa noite, Grigo, boa noite, ouvintes da Web Rádio Grigo, um prazer muito grande estar com vocês. Mais uma vez, falando de futebol, falando de esportes, é o que a gente gosta, vamos bater um papo legal. Legal demais, Zanqueta. E ele que está aqui conosco, mais uma resenha junto. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Purga, grande Celso Fittipaldi, seja bem-vindo a mais uma resenha dos amigos, Celso. Boa noite, Anderson, boa noite, amigos da Rádio Grigo, amigos ouvintes, internautas, boa noite, Carlos Zanqueta, o Lemão Zanqueta, um forte abraço a vocês. Anderson, não esqueçamos de numerar essa resenha, né?
47ª resenha dos amigos aqui pela Rádio Grego. Então vamos em mais um bate-papo gostoso para falar de Ponte, Guarani, para falar de futebol de um modo geral, e também, né, vamos discutir aquilo que a gente já tinha feito um pouquinho lá, essa parada da Série A, né, que já foi definida aí. Muito bom estar com vocês aí. Tamo junto aí, vamos resenhar gostoso. Bora lá. E ele, né? Ele, a nossa figura ilustríssima, toda a resenha, toda a jornada, tá sempre junto conosco. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, ótima noite para você, tudo jóia comigo? Beleza, Grego. Grande abraço para você, para o Lemão Zanqueta, para o Celso Fittipaldi, para todos que estão acompanhando mais uma resenha dos amigos aqui pela Web Rádio Grego, a rádio que mais cresce no mundo. Alguém já disse isso aqui no grupo, né? Mas realmente, olha, os números estão aí, nós estamos muito felizes, né, com a audiência aí, cada vez crescendo mais, deixando muita gente boa para trás aí, realmente o nosso trabalho está sendo reconhecido. Graças a essa equipe que nós temos aqui, muito amiga, né? Não há nenhum entreveiro assim entre os componentes, todos os amigos aqui, tudo isso que a rádio chama Rádio Grego, a rádio dos amigos. E realmente, desde que eu fui convidado a participar, realmente só encontrei amigos aqui, cada vez chegando mais. Então vamos para mais uma resenha aí, conversar muito sobre futebol e muitos assuntos que estão aí palpitando. Temos aí uma quinta-feira triste, né, com o aparecimento de cronistas amigos, mas vamos falar sobre isso no decorrer da resenha, tá bom? Vamos lá, Grigor. Legal demais, o Wagner Ferreira. Aliás, agradecer demais todo o pessoal que ontem participou, visualizou, curtiu a nossa jornada esportiva da Grego na partida entre Ponte Preta e Santos que fizemos lá direto do estádio Moisés Lucarelli. Foi sensacional. Mais de 2.200 visualizações no YouTube, isso daí é legal demais, como o Wagner acabou de colocar. A Rádio Grego é uma rádio que a gente tem como entretenimento, mas como é gostoso você ver que esse nosso entretenimento, esse nosso paixão pela rádio, paixão pelo futebol, paixão pelos times de Campinas também, faz com que você acompanhe esse nosso entretenimento. Eu não chamo de trabalho, né? Mas é bom demais. E os números ontem foram algo de absolutamente sensacional. Para ter uma ideia, aqui em Campinas, nós ficamos atrás da Bandeirantes, né? A força da Rádio Bandeirantes, e atrás da Rádio Central no YouTube, que é, pela rádio, a rádio mais ouvida em Campinas e região. Então, são duas potências. E a Rádio Grego vem lá logo em seguida, ontem, com a medalhinha de bronze no peito. Para nós, um troféu. Bom demais mesmo. E tá ele aqui, ó, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Boa noite a todos, grande Matozinho, ótima noite para você. Aliás, ontem parei praticamente em frente à sua casa ali, viu? Sei que você está em Itatiba, mas a sua casa aqui de Campinas, parei praticamente em frente. Bom, vamos lá, vamos conversar essa resenha dos amigos. Deixa eu falar aqui uma boa noite para ele também. Apareceu aqui o Gustavo Carvalho, lá do Japão. Grande Gustavo Carvalho, legal demais, hein? Bom dia para você aí, né? 8 horas da manhã, mais ou menos. Bom dia para você, boa noite para nós aqui. Que legal ter você junto conosco aqui mais uma vez. Eu vou começar sobre esse assunto, o Vagnão, que você colocou aí. Infelizmente, né? Notícias tristes, que começou no dia de ontem já, e aí hoje veio de duplicidade, né? Então, ontem, o falecimento do Apolinho, grande cronista esportivo lá do Rio de Janeiro, né? Foi técnico até do Flamengo, né, na época. E hoje teve o Antero Greco, que também estava passando por um problema de saúde e, infelizmente, fez seu passamento no dia de hoje. Grande cronista esportivo, muito tempo lá na ESPN, né? Um cara totalmente famoso e com trabalho totalmente competente. E o Silvio Luiz, né? O Silvio Luiz, quem da nossa idade aqui que não curtiu o Silvio Luiz, né? Com seus bordões, olho no lance, pelas barbas do profeta, né? No pau, enfim, tem muitos. Uma narração sempre com um ar de felicidade,
Muito legal. Ô, Vagnão, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essas 3 pessoas aí que foram pessoas maravilhosas na crônica esportiva do Brasil e, por que não dizer, do mundo também, né? O Silvio Luiz, ele fazia uma narração diferenciada, realmente, né? Usava uns termos que quase nenhum outro narrador usava. Uma bola entrava para o gol, balançou o capim no fundo do gol de fulano de tal, né? E não gritava gol, gritava do Palmeiras ou do Santos, aquele negócio todo. E como foi árbitro, então ele tinha muito conhecimento do futebol, né? De regra e tal. Então ele estava muito à vontade para fazer as narrações dele. Teve sempre companheiros bons do lado, né? Luciano do Vale, só para citar um. Então a gente já esperava esse desfecho, porque a gente tinha recebido notícias, né? Eles estavam internados já há algum tempo, e problema meio grave, infelizmente iria resistir, e hoje finalmente, infelizmente, veio a notícia do falecimento. Vai deixar um legado importante aí na radiofonia esportiva do Brasil, e tudo será lembrado sempre. Pode ver que hoje aí as emissoras, todas elas, Bandeirantes, a Globo, a gente vê mais assiduamente, né? Prestando homenagens ao Silvio Luiz, aparecendo as transmissões dele, desde o tempo, aparições dele desde o tempo que ele era... Eu nem sabia que ele havia sido ator de novela, trabalhou na televisão também, depois foi árbitro de futebol, aí veio para narrar rádio, narrou televisão. Então, um cara multimídia também, né? Que vai deixar muita saudade. E nós deixamos aqui, né, nossos sentimentos a toda a família. Inclusive, a mulher dele era cantora, né? E parece que a Márcia, se não me engano, até ele não gostava muito que ela cantasse, não, por talvez ciúme, né, da esposa. E me parece que ele até, né, podou a carreira dela. Mas são coisas que acontecem e está aí o nosso Silvio Luiz nos deixando. Ô, Zanqueta, só para a gente, né, falar, né, não tem como a gente deixar de falar desses 3 nomes, e é de se lamentar apenas, né? E como o Wagner falou, os 3 deixam os seus legados, né, na crônica aí para todo mundo que acompanhou o trabalho deles, né, Zanqueta? Exatamente, né? O Silvio Luiz, um ícone da transmissão, dos bordões dele, né? O Antero, com as risadas que ele dava junto com o companheiro dele na ESPN, né? O Apolinho, o amigão, o Apolinho, que se aventurou como treinador do Flamengo numa época facinha, que só tinha Edmundo e Romário juntos, né? Infelizmente, alguns saem de cena e outros entram, né? Uns deixam um legado para o pessoal seguir, das coisas boas serem seguidas, né? Gostava muito da transmissão do Silvio Luiz, uma pessoa diferente, uma pessoa séria, ao mesmo tempo que fazia uma transmissão engraçada, tirava um pouco o foco daquela mesmice de sempre, daquela transmissão boba que a gente acompanha pela TV, brincava bastante, prendia o telespectador na tela da TV ou na rádio. Nesse último Paulistão, último jogo que ele passou mal, ele fazia junto com o pessoal ex-pessoal do Pânico. Isso. Uma transmissão oculta, entre aspas, que o pessoal não conseguia enxergar, mas eles narravam o jogo, transmitiam a emoção para o pessoal que estava acompanhando eles pelo YouTube, ou seja, vai deixar saudade, vai deixar um legado legal para ser seguido, e a gente espera que a gente da Rádio Grigo possa seguir um pouco o conhecimento deles. Exatamente. Celso, quer comentar alguma coisa, Celso? Roberto Teixeira está aqui falando boa resenha, equipe da Grigo, e ele está dizendo aqui que o Silvio Luiz nunca gritou gol. E é verdade, né? Muito triste essa notícia, né? Ontem, a hora que chegamos lá do estádio, liguei o rádio, como sempre faço, gosto de ouvir rádio, e recebi essa notícia da morte do Apolinho, um apaixonado pelo Flamengo, né? Que até correu o risco, e fez e participou como treinador do Flamengo. Sempre que falava do Flamengo, falava com muita emoção. Isso também é uma característica dele. O Antero é um cara muito feliz, um cara alegre, né, nas transmissões. Mas o Silvio Luiz,
Eu lembro quando eu fiz o curso de locução no Senac em 96, com a turminha lá, Carlos Corsato, Marcelo, Zé Henrique Semedo, a turminha toda lá. Teve um professor, não lembro o nome agora, não lembro se foi o Sérgio José Salvucci. Ele falava assim, tem alguns nomes no rádio e na televisão brasileira que tem uma identificação que você não precisa ver, não precisa assistir à televisão. Ouvindo, você já consegue identificar. E o Silvio Luiz era um desse, né? Silvio Luiz, Cid Moreira. Quem não sabia que, por exemplo, estava assistindo um jogo na Bandeirantes ou na Record, quando ele falava no pé da cajarana, né? Quem não sabia que era Silvio Luiz? Então, Silvio Luiz, para mim, na locução esportiva televisiva, né? Marcou muito. Era muito gostoso se assistir jogos na televisão, numa época que eram transmitidos poucos jogos. Nem todo mundo tinha a oportunidade de assistir jogos, passava mais no canal aberto, não tinha essa questão de rede fechada. Então, Silvio Luiz, para mim, os outros dois ótimos, né? Mas para mim, como o Celso Fittipaldi, esse marcou muito. E é um dos motivos também que me fez apaixonar por rádio, por locução esportiva, por comentário. Assim, lamentável. Mas, como disse o amigo Zanqueta, a vida segue, vem outros profissionais por aí e vão fazer bons trabalhos, como já tem, né? Como já tem bons profissionais aí trabalhando no rádio esportivo. Desejo, né? O que cabe agora é lamentar e mandar um forte abraço para a família, né? Que Deus abençoe o coração e conforte o coração de todos e que os nossos amigos, né, descansem na paz de Deus. É o que resta, Anderson. Exatamente. Que Deus possa confortar seus parentes, seus familiares, amigos. E uma pequena homenagem aqui de um pequeno trecho das narrações do Silvio Luiz. É coisa rápida para a gente fazer uma homenagem para esses também, colocando aí o Antero Greco, o Apolinho e o Silvio Luiz. Tá aí, ó. Do Pepinho para a corrida no meio da Vadeir em cima do Idemar, pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta. Para esses três ícones, monstros da crônica esportiva, resta para a gente agora fazer apenas uma coisa: bater palma para todo o legado que eles deixaram aqui, né? É o que resta pra gente. Vamos lá, vamos começar os nossos assuntos aqui regionalizados e hoje eu começo falando dele. O Bugrão Campineiro, que tá deixando a sua torcida de cabelo em pé. Aqueles que ainda têm cabelo. Tá difícil a situação do Bugrão, hein? Deu uma reabilitada, venceu o Botafogo aqui, não praticando um bom futebol, mas venceu, o que interessa é o resultado, como dizem. Aí foi lá para Curitiba, pegou o time do Curitiba, um time que anda, né, aos trancos e barrancos e perdeu mais uma. 5 jogos, 4 derrotas. Então, a gente está falando, começo de campeonato, mas já estamos indo aí para a 6ª rodada, né? Então, tem que começar a pontuar. E o Guarani vai pegar mais uma pedreira. Como eu digo, né? O Campeonato Brasileiro da Série B, o da Série A, o da Série C, por que não dizer, são todos jogos difíceis, né? Mas a Série B e a Série A é coisa de louco. Então, você olha para frente e você fala, nossa, a Curitiba fora. Não, agora é o América Mineiro que está lá figurando entre os 4 primeiros colocados, né? O América, não, está em 5º colocado o América nesse momento. Está a mesma pontuação do Vila Nova que está na 4ª colocação. Mais pedreira pela frente. Vamos falar aí do Bugrão Campineiro. E eu começo com você. Wagner Ferreira, Guarani, mais uma derrota, né, que obteve nessa 5ª rodada, jogando lá em Curitiba. Mandar um abraço aqui para o Cristiano Salvione, boa noite. Foi ele, grande Cristiano Salvione, fazendo homenagem para o Silvio Luiz aí. Mas, situação crítica do Guarani, hein? E agora, pior ainda, né? Mas
continua com as 3 baixas aí por algumas rodadas, né? O Caio Dantas, o Aito e o Luan Dias, confirmadas as lesões, né? E estão fora aí dos próximos jogos do Guarani também. Falar um negócio para você, né? O elenco do Guarani é muito equilibrado por baixo, né? E qualquer um desses aí que desfalquem, olha, a reposição é praticamente do mesmo nível. Agora, tem algumas coisas aí que a gente não entende, né? No meio-campo do Guarani, por exemplo, essa insistência aí com o Camacho e com o Bueno. Todo mundo vê que o meio-campo do Guarani não rende, ninguém combate, ninguém cria alguma coisa ali pelo meio. Você vê, nós assistimos lá o jogo Guarani e Botafogo. Acharam que o Bueno foi um dos melhores em campo. Ele pode ter pegado muito na bola, mas fez muito pouco com ela. Porque a bola vai no pé dele, ele olha um cara do lado, procura alguém do lado ou para trás. Jamais ele vai fazer um lançamento para frente. Uma vez ou outra, raramente ele consegue fazer um lançamento, armar uma jogada interessante. O Camacho é a mesma coisa. Então, essa dupla de volante Guarani aí, eu acho que precisaria ser revista. Tem gente boa para entrar no time e o Júnior Rocha vai ter que ouvir ali os seus pares ali e tal, né, da comissão técnica, aí os treinamentos, uma semana aí para treinar e procurar o melhor Guarani para essa partida contra o América, que não vai ser fácil. Mas já imaginou perder ponto em casa novamente? Tá deixando passar aí um trem aí sem... com o cavalo selado e não tá aproveitando. Então, realmente, perder para a Chapecoense em casa não foi um resultado bom. Perder para o Goiás, para o Coritiba, melhor dizendo. Coritiba, todo mundo viu, né? Coritiba veio aqui jogar com a Ponte, nós estivemos lá presentes, transmitimos esse jogo. Coritiba só foi melhorar no segundo tempo, quando o Brigatti deu mole, né? Tratou de recuar o time, as mudanças que ele fez. Aí o Coritiba aproveitou, empatou o jogo, quase que vence. Agora, a partida contra o Guarani fez 1-0, um gol achado, e o Guarani não teve competência para pelo menos empatar o jogo. Não dizer, mas jogou uma boa partida. Mas no primeiro tempo, não creio nisso. Agora, na etapa complementar, sim. Teve iniciativa, partiu para o ataque, mas aí falta qualidade. Não adianta tentar apenas a vontade e não resolve. Ajuda, mas não resolve. Se não tiver aliado à competência, realmente não vai acontecer nada, como não aconteceu. Martelou, trocou as peças e não aconteceu nada. Então, o Guarani nessa situação, lamentavelmente, o Ituano acabou ganhando, encostou, né? Está com a mesma pontuação, só perde no critério, senão o Guarani estaria amargando uma lanterna, coisa que o torcedor aí vai se acostumando. Mas há uma esperança, né, de que coisas melhores aconteçam. Com esse time, não acredito muito, talvez na próxima janela alguns reforços podem ser contratados, e que o técnico Júnior Rocha tem uma mexida nesse doce, aí deu uma chacoalhada na goiabeira, porque tem jogadores aí que realmente não estão dizendo por que estão no elenco. É mais ou menos por aí, viu, Grego? Ô Zanqueta, com relação a esses desfalques já certos, né, para as próximas rodadas aí, o Aito não joga, o Caio Dantas não joga, e o Luan Dias. Substituto automático do Luan Dias, você acha que é o Chay? Eu vou falar por etapas. Você acha que é o Chay? O Chay é o cara ideal para jogar ali no lugar do Luan Dias? Não. Quem você acha que seria o meia ali? Eu colocaria o Gustavo França. Era justamente... Nossa, você captou a minha mensagem. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar. O Guarani, ele tá jogando com três atacantes sempre, né? Ele estava entrando aí com o Caio Dantas, estava entrando com o Ayrton e com o... Deu branco aqui. O Caio Dantas, o Ayrton... Me ajuda aí, o Wagner. Não é o João Vitor, né? Antes do João Vitor era outro que estava jogando. Antes do João Vitor era o Reinaldo. Reinaldo, exatamente, fugiu o nome. A minha pergunta é justamente essa. Será, pensando de modo leigo, né? O técnico é o Júnior Rocha que está lá, e você já deu a deixa para o que eu ia já perguntar para você. Se colocasse o time do Guarani numa outra formação tática, fechando mais o meio, mas deixando, por exemplo, junto, já que ele quer deixar o Camacho e o Matheus Bueno, deixa os dois.
de marcação, e colocar o Chay e o Gustavo França jogando juntos, para ter mais criatividade, para ter mais movimentação e para fechar um pouco mais, por que não o meio também? Porque eu percebi que o Gustavo França ele também tem o cacoete de marcar. E na frente, com o Caio Dantas machucado, né? O João Vitor entra aí e entraria também quem que seria o Paraíso, Lucas Paraíso, exatamente. É uma formação ruim? Eu estou viajando na maionese, Zanqueta? Não, o Vagnão falou para dar uma balançada na goiabeira, né? O Guarani balançou a goiabeira, que é um monte de bigato lá no campo. Lá. Pensa num monte de cara ruim, gente. A válvula de escape de um futebol são as alas direita e esquerda, né? Quando você não está conseguindo penetrar pela jogada central, você faz os laterais direito e esquerda acompanhar a jogada e fazer a bola cruzada. Contra o Curitiba, depois eu volto na sua pergunta, contra o Curitiba, o lateral Jefferson do Guarani estava mais perdido que piolho em cabeça de careca. Entendeu? Ele não sabia para onde ele ia, não chegou uma bola no ataque, não chegou uma bola de cruzamento, nada. Né? O time do Guarani ele é muito limitado por baixo. O Gustavo França, nas partidas que ele tem entrado, ele tem mostrado um bom futebol, um bom rendimento até. Ele que fez o gol contra a Chapecoense, foi muito mal anulado. Isso. Né? Tá merecendo uma oportunidade para entrar no jogo já, para fazer um início de uma partida. Eu colocaria o Paraíso no meio ainda. Colocaria o Paraíso no meio. Né? Colocaria ali o Rafael da base, junto com o João Vitor no ataque. Rafael Freitas, né? Isso, chegando Paraíso e o Gustavo França por trás, né? Colocaria, tem que ver algum volante melhor que o Matheus, que tá judiando da bola, que jogar para trás até minha sogra joga. Entendeu? Pegar a bola e jogar para trás é fácil. A gente quer saber o time ser ataque, mostrar o que a torcida quer ver, vontade, garra. Ganhou do Botafogo? Maravilha, ganhou, mas não jogou bem. O primeiro gol do Guarani contra o Botafogo foi uma falha do goleiro, que a gente estava bem atrás do gol, né? Faltou uma comunicação da zaga, que a bola praticamente ia sair para a linha de fundo, que estava sozinho, não tinha mais ninguém. Ele foi lá fazer uma acrobacia e jogou a bola no pé do João Vitor. 1-0 Guarani. No segundo gol, era um escanteio por Botafogo, num bate-rebate sobre o Paraíso, na corrida, moleque novo, jovem, pegou o Sanches lá, boi cansado, né? Se ele fizesse a falta, ele ia ser expulso, acho que ele pensou nisso aí, e não quis matar a jogada, foi 2-0. Mas estava mais perto o Botafogo fazer o gol de empate do que o Guarani no segundo. Né, que o Guarani não tem uma jogada ensaiada, não tem um escanteio bem batido. Um escanteio, para mim, tem que ser fechado. Você cobra lá na pequena área, lá, um pouquinho fora da pequena área, para o goleiro não ficar vendido. O Chay batia escanteio, a bola ia lá no bico da grande área, lá não tinha perigo nenhum. Né, as válvulas de escape do Guarani, que era o Gemerson, e o direito eu não me lembro agora, não era o Diogo Matheus, era um outro. Era uma válvula de escape. O Guarani fez tanto gol no campeonato que o Gemerson estava, porque ele chegava na linha de fundo, cruzava, mas tinha um zagueiro, um volante cobrindo a lateral. Você tinha uma recomposição de bola rápida, você tinha um poder de ataque legal, e você tinha um centroavante de área, que era o, acho que não me engano, Derek, ou o próprio Bruno Mendes. O Guarani precisa entender que o campeonato dele é um campeonato dos 10º para baixo. Não adianta querer falar que montou um time para brigar para subir, só se for para subir no ônibus, que futebol, bola que apresentou nessas 5 partidas, 4 derrotas, 1 vitória, é muito preocupante para a história do Guarani. Porque para o segundo turno,
90% das equipes contratam para melhorar o que já está bom. Agora a gente tem que contratar para tentar deixar menos pior do que já está ruim. E onde ele vai achar tanto jogador para repor essa falta de qualidade no elenco? Ou os empresários são muito bons no Guarani, os caras têm livre acesso, ou o pessoal está comprando jogador de vez em devida por disco de vinil, que não deve estar enxergando. Não pode ser verdade. Os jogadores não têm qualidade nenhuma de jogar bola. Entendeu? O Júnior Rocha, na entrevista, mostrou ser um cara que está contente no Guarani. É um desafio para ele. Só tem esse desafio, quer dizer, né? Que é um desafio grande. É a chance da vida dele despontar. Mas depois da partida com o Curitiba, e com o que mostrou no primeiro tempo contra o Botafogo, eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Você pega um América que está com um time, com uma base do time há quase 2 anos, né, que ele manteve a base do time que caiu, né, você tem aquele Juninho que jogou na Ponte, que é o capitão do América, que sabe defender bem e faz gol, né? Jogou no Guarani. Jogou no Guarani também. Você tem um time coeso, um time que sabe onde quer chegar. O Guarani parece que a zaga tem medo do goleiro, o goleiro tem medo dos laterais, os laterais têm medo do meio, o meio tem medo de jogar a bola para o ataque, e o ataque tem medo que a bola chegue quadrada. Eles não conversam, não tem uma leitura de jogo. Contra a Chapecoense, que a gente fez o jogo lá no estádio, o Guarani cruzou 40 bolas na área. 40 bolas na área. Sabe quantas bolas ganhamos de cabeça? Nenhuma. O zagueiro da Chapecoense saiu de cabeça inchada, de tanta bola que ele tirou. Aí você pega o zagueiro com 1,90m e o atacante do Guarani 1,60m. Vai ganhar alguma de cabeça? Não vai ganhar. Faltou o quê? Faltou visão de jogo, faltou mudar a tática do time, faltou uma jogada ensaiada. Infelizmente, o Guarani está deixando de ser Guarani Futebol Clube para ser somente Guarani Clube. Que a administração está beleza, maravilha, mas o que mantém o Guarani vivo, o Guarani na ativa, é o futebol. E o futebol, o pessoal está, infelizmente, deixando a desejar. Você falou do Juninho. O Juninho, ele já fez pelo América Mineiro 378 partidas. Tá há muito tempo lá, né? Deixa eu colocar ele aqui no ar aqui também. Opa! Ele não. Daqui a pouquinho eu coloco ele no ar, que ele deu uma fugida. Já coloco ele. Ah, voltou. Deixa eu colocar ele aqui no ar, que ele tá junto conosco também. Tá chegando junto. Kaique Fittipaldi. Grande Kaique, ótima noite. Seja bem-vindo à nossa resenha. Tranquilo aí, Caicão? Esqueci o microfone. É novo, esse é novo ainda, você aprende. Não, você falou tanto, Zanqueta, que eu até me perdi. Eu falei sério agora, diferente, falei sério. Boa noite a todos aí, Vagnão, Celso, Zanqueta, o Grigo. Uma ótima resenha pra gente aí. Vamos falar um pouco de futebol aí. Eu vi que você estava falando do Juninho aí, vocês me desculpem, mas eu corri ali rápido. Pegar uma coisa, essa aqui eu não esqueço nunca mais. Meu pai tá de prova. Essa aqui eu ganhei das mãos dele, ó. Na época ele jogava na Ponte, olha aí, ó. Das mãos dele. E você vê que o futebol ele é nivelado por baixo hoje. O Claudinei Oliveira vai ser técnico do Londrina. O Atlético, que é de Minas Gerais, o Roger, treinador, meteu 5-0 no CSA, lá em Alagoas, no primeiro tempo. 5-0 no primeiro tempo. Campanha 100% do Atlético. Entendeu? O Figueirense está no meio da tabela. O Náutico no meio da tabela. Né? Você vê Atlético e um outro que desconhecido também. O Amazonas, que eles querem surpreender. Para mim é um time cansado, que não chega no segundo turno, um time cansado. Que é um time, para mim, o Amazonas é um brasiliense fora de Brasília.
né, que eles querem contratar medalhões só e o brasileiro da Série B é um campeonato muito longo, né? O Guarani está disputando com o Brusque, com o Paysandu, que tem um time até que razoável, que não conseguiu ganhar nenhuma ainda, né, que contratou uns jogadores interessantes, tem lá uns jogadores interessantes. Guarani, Brusque, vai ficar o Ituano, e mais um aí, Ponte, Amazonas, é daí para baixo, cara. Ô Celso, essa campanha do Guarani aí, né, que tá complicado o negócio para os lados do Brinco de Ouro, vai pegar o América. O América, das 5 partidas que fez no campeonato, ele teve 3 vitórias, ou melhor, 2 vitórias e 3 empates. Jogou 2 vezes fora. Os 2 jogos fora, estreou jogando contra o Botafogo fora, empatou, e aí pegou a Chapecoense, o Botafogo foi 1-1 e pegou a Chapecoense fora, também empatou. Então, jogando fora, a equipe do América não perdeu, mas também não venceu, né? Empatou com o Botafogo, empatou com a Chape. Vem de um empate aí com a equipe do Mirassol jogando em casa. A equipe do América sempre dá trabalho na Série B, isso é fato, né, Celso? Não tem. Você acha que vai complicar pro técnico Júnior Rocha aí para armar um esquema bacana? Aliás, o Beto Teixeira falou que o Guarani tá mais difícil que dobrar lençol de elástico. Grande Beto Teixeira. Tá tendo uma conversa aqui do Fábio Velido, grande Fábio Velido com o Cristiano Salvione. E o Fábio Velido falou aqui para não esquecer do like. Exatamente. Deixa o like aí com a gente. Quem não se inscreveu, se inscreva, né, no nosso canal. Compartilhe a nossa transmissão aí, que é muito bacana. Só um momentinho para eu terminar aqui, ô Celção. O Salvione está dizendo que esse Guarani de hoje não é nem sombra daquele que se classificou no Paulista. Já a Ponte, que no Paulista quase caiu, tá aí, vai entender. Quer dizer, foi o contrário, né? O Guarani quase caiu no Paulista e a Ponte classificou, não foi, ô Celção? Exato. Agora, a Ponte classificou, né? Nesse Paulista agora, a última Ponte classificou e o Guarani lutou para não cair, certo? Exatamente. Isso que ele tá, mas é isso que ele está dizendo, não é? O Guarani de hoje, daquele que se classificou. O Guarani, ele inverteu o negócio. Ele inverteu. Bom, mas, viu, falando do jogo, especificamente do jogo Guarani e América, o América é um bom time, é um time que está sendo treinado já há algum tempo pelo treinador que está lá, é um time que mexe pouco, né? Não perde jogadores, contrata, tenta melhorar sempre o seu elenco. Por outro lado, o Guarani, que equivocadamente, na minha opinião, trouxe um treinador que não merecia estar aqui no Brinco de Ouro, que é o Claudinei Oliveira, para mim faz trabalhos muito fracos, né? Atrapalhou demais, né, a condição do Guarani para o Campeonato Brasileiro da Série B. E eu estava vendo a lista aqui, hoje o Guarani tem 9 jogadores no departamento médico. Isso pesa. Mas não são jogadores de qualidade. Não é essa a questão. A questão é que você tem, por exemplo, Pegorari e Bruno Mendes, né? Se os outros não são jogadores de qualidade, Pegorari você pode ter certeza que faz muita falta. E que por ser um grande goleiro, tem muitos gols que o Vladimir tomou, com todo respeito ao Vladimir, que eu tenho certeza que o Pegorari não tomaria. Por aí, né? Então, você ter um elenco não muito grande, um elenco enxuto, e você ter 9 jogadores no DM, é complicado, né? 9 incluído o Luan, o Luan Dias, que entrou, o centroavante lá também, como que é o nome do centroavante, que é o Wagner? Caio Dantas. O Caio Dantas, exato. Então, são 9 jogadores, o Anderson, é quase um time. Então, é muita coisa. E por quê? Como que esses caras estão machucando? O que está acontecendo? É muita lesão, é muito jogador afastado. Alguma coisa está errada, ou é na preparação física, ou na condição do campo que está treinando, sei lá, alguma coisa tem que se observar. Isso faz uma diferença danada para um time, para um clube que tem um grupo enxuto, né? Faz muita diferença. Por outro lado, né, Anderson, a questão do América, eu vi os lances do América e acho que América e Mirassol, jogando lá na arena lá do América.
O Mirassol não perdeu por muita sorte, 2 bolas na trave, boas jogadas. Então, o América tem um time bem entrosado, um time bem fechado, bem treinado, com jogadores de qualidade, né? Como o amigo já disse, o próprio Juninho, tem aquele menino também que jogou na esquerda, que lembra o nome dele? Felipe Azevedo. Felipe Azevedo, bom jogador. Então, assim, não é fácil, né? E o Júnior Rocha está tentando montar um time no Guarani. Chegou, foi o quê? Uma semana? Como é que vai montar um time em uma semana conhecendo os atletas? Né? Então, é complicado. Mas aí, vamos para a 6ª rodada. Verdade. Agora já começa a preocupar. Da 6ª, 7ª, 10ª rodada para frente, você não pode ficar lá na zona de rebaixamento. Porque depois do segundo turno, a tendência é os outros também melhorar o elenco, né, na abertura da próxima janela, e aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E hoje, né, guardada aí as devidas proporções, times que têm qualidade hoje é Santos, o Sport, né, os times que estão lá em cima, são os times que têm mais qualidade, o restante está nivelado por baixo. Ontem a gente viu um jogo do Santos, o Santos vai... vou fazer um trocadilho aqui, vai nadar de braçada nesse campeonato. Vai nadar de braçada. Time que tem bons jogadores, tecnicamente falando, né? Não sei aí se alguém consegue ver. Veja a folha de pagamento do Santos e veja a folha de pagamento de Ponte Preta e Guarani. Vamos ver a qualidade. Entendeu? Então, aí a gente fala, mas viu, contratou mal, contratou isso, contratou aquilo. O mercado é esse aí. A gente não tem condições de trazer coisa melhor. Quem que o Guarani vai trazer para a próxima janela? Ou quem a Ponte Preta vai trazer na próxima janela? Vai tirar de quem? Vai tirar lá da Série A? Não tem. Não, primeiro que não tem condições financeiras. Então, assim, tem que tentar dar uma melhorada. Não pode. Clube como Ponte Preta e Guarani, claro que nós estamos falando aqui de Campinas, o pessoal da Amazonas também não quer, o pessoal de Itu também não quer. Né? Esse time não pode ficar lutando todo ano para não cair, gente, numa Série B. Então, algo tem que ser feito um trabalho bom, mas eu falo e repito, futebol custa dinheiro, não é fácil. A forma que os clubes de Campinas estão gerindo os clubes, né, com planejamento financeiro bem fraco, né, é a bem da verdade isso. Né, não tem um planejamento financeiro, os dois clubes não conseguem contratar bons jogadores. Nós vamos sofrer, os dois. Né? E o Guarani vai ter que, eu entendo, o Guarani vai ter que jogar muita bola para vencer o América. Pode vencer? Pode, futebol pode. Né? Você entra numa noite inspirada e o América nem tanto, o Guarani pode espetar e somar os 3 pontos. Mas é isso aí, a realidade nossa é essa. Só pegando um adendo aí, no Guarani o Pegorara machucou o ano passado, o Bruno Mendes foi no Paulista, né? O Caio Dantas foi uma distensão da coxa, posterior da coxa, né? Isso numa corrida que ele deu. O Luan Dias foi um pisão no pé bem no comecinho do jogo, que trincou o pé dele, né? Mas o que falta para o Guarani um pouco de visão, cara. Não sei se vocês acompanharam a convocação do time do Uruguai para disputar 2 amistosos aí da seleção uruguaia. Vocês acompanharam? Eu não acompanhei. Não acompanhei. O cara me convocou, não sei se foi o Biel, não sei, o cara me convocou um jogador amador. Os caras falaram, o cara é louco. De 40 anos, né? Não, o cara não é tão velho, o cara fez 30 gols em 15 jogos, sei lá, no futebol amador. O que você tá falando, o cara é louco? Não sei. Para ele estar convocando um jogador amador, você acha que no Guarani Ponte Preta não pode acompanhar o futebol amador aqui da região e não achar nenhum cara que possa jogar? Ponte Preta trouxe o Gé, né? Entendeu? Alguma coisa. Tem que parar essa mania besta de falar que tem que ter empresário para jogar bola. A Lei Pelé, infelizmente, só veio para acabar com o futebol. A Lei Pelé beneficia somente o atleta e empresário. Ele sai do clube, mete no pau, o empresário ganha e o jogador ganha, o clube perde.
Nem me fala disso, hein? Não me fala desse negócio de entrar em justiça, que eu vou falar para você. É um absurdo. A lei Pelé é totalmente injusta para um clube. Quem quer formar um jogador hoje? Ninguém quer formar um jogador. É muito caro, uma categoria de base é muito cara. Entendeu? Não é à toa que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Bragantino vem aqui e pega toda a molecada daqui de Ponte Guarani. Mas então, o que nós vamos fazer, Zanqueta? O que vai fazer os clubes de Campinas? Se não virar SAF, então a tendência é... Exatamente, mas tem que virar uma SAF séria, não igual o Vasco da Gama. Tem que virar uma SAF... Né? Entendeu? O pessoal tem que entender que SAF, o clube é de um dono, o dono visa lucro. Como toda empresa. Não adianta você revelar um jogador, pô, esse jogador vai ser muito bom. Ele vai vender o cara. Esquece. Segura até o final do campeonato. Não vai segurar. Se tem uma coisa que os caras gostam em Campinas é de vender, né? Não vai segurar. Mas não dá para segurar até o primeiro turno? Não dá. Entendeu? Vai ficar aí. Vai vender e vai fazer moeda. Porque o futebol, o Botafogo de Ribeirão Preto tá quebrado com a SAF. Tá uma briga interna lá. O Vasco afastou a SAF. O Curitiba é SAF. Estão indo bem esses times? Não estão indo bem. Você tem o prós e o contra. O que é o bom? Investe em categoria de base, faz uma coisa legal que consiga ter um retorno. Mas não adianta você tentar prender o moleque pagando 4 mil, outro vem oferecer 20. Só para entender o que o amigo está dizendo. Então, é assim, pode montar, pode vir uma SAF, pode ter dinheiro, mas se não tiver gente competente para contratar e montar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. É fato também, é fato. Não vai adiantar nada. O João Testor lá tá dando sorte no Botafogo. Ele tinha o Tiquinho Soares que estava marcando o gol, apareceu um outro cara que tá marcando o gol também. Entendeu? Isso é uma sorte. Me acha um jogador bom do Botafogo? Não tem. Esse outro cara que tá marcando gol também é o Júnior Santos, né? Que saiu da Várzea também, inclusive, veio para Ponte Preta e da Ponte Preta virou destaque. Porque você acha que na Várzea não tem nenhum jogador em Sumaré, em Olambra, Hortolândia, Cosmópolis, Paulina, não tem nenhum jogador melhor que essas porcarias que nós temos aqui? E tem, com certeza tem. Tem sim. Falta um pouco de vontade, falta um pouco de vontade, falta um pouco de amor ao clube, não ao dinheiro, já ao clube. Vamos continuar aqui no assunto Guarani, falar aqui que o Fábio Velido falou, né, que o Guarani tem um moleque muito bom lá na base, que é o Maiquinho, que joga muito. Zanoni tá dando boa noite a todos, grande Zanoni. E o Salvione tá dizendo, mas qual time da Série B tem caixa para contratar um marvado que queira disputar uma Série B? Vai se dar bem no campeonato quem tem um banco razoável. É, exatamente, né? Saber contratar. Goiás. Então. Ceará. Caio Mendonça. Boa noite, Rodrigo. Parabéns pela resenha. O Cristiano Salviano tá falando, galerinha, senta o dedo no like aí, bora subir esse número. Isso daí, Salvione. O Vagnão me chamou, Vagnão? Esse menino da base aí me parece que é o Bruninho, né? Que jogou a Copa São Paulo. No entanto, não está nem relacionado. Está aqui no grupo, mas não vem sendo relacionado para banco, nada. Tem que dar cancha para o moleque. O moleque é bom, né? Agora eu tenho aqui o time do América, né? Só para você tomar conhecimento. Que jogou contra o Mirassol. E o Mozart disse que foi, até agora, a equipe mais difícil que ele enfrentou nesta Série B. O Mozart, técnico do Mirassol. O América tem um técnico lá chamado Cauã. Foi auxiliar técnico do Corinthians, né? 35 anos. Então, é da nova geração aí, né? Dalberson, o goleiro, Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon. Depois entrou o Nicolas nessa partida que o Celso Fittipaldi assistiu também. Juninho, que nós falamos bastante aqui, Alê e Moisés. Depois entrou o Rodriguinho. Fabinho, depois entrou o Felipe Azevedo, que nós conhecemos, bom jogador, joga pela beirada do campo. Renato Marques, depois entrou o Vinícius, e Vitor Jacaré. Jacaré é aquele que era do Bahia, será? Não? Vitor Jacaré, depois entrou o Adson. Ele mesmo. Né?
Jogador encardido também, né? Então esse é o time do América que vem na segunda-feira. Encardidíssimo. Não é um time conhecido, que jogadores conhecidos, mas é um time que joga junto há muito tempo e tem um bom conjunto. Exatamente. 20 horas, 51 minutinhos, meia hora de Guarani, hein? Bacana demais a gente conversando sobre o Bugrão Campineiro. Então, só lembrando que a próxima partida do Guarani será na próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira, às 21 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, contra a equipe do América Mineiro. Transmissão aqui da nossa web Rádio Grigo, pelo canal do Grigo, pelo Facebook, Jornada Esportiva da Grigo. Então, na próxima segunda-feira, lá do estádio Brinco de Ouro da Princesa, vai estar comigo Wagner Ferreira e também Carlos Zanqueta. Pode ser que o Beto Bassan esteja nessa também, mas por enquanto, titular já garantido, Lemão Zanqueta, Wagner Ferreira e eu também estarei nessa. Bacana demais falando. Oi. O Grego, hoje veio a confirmação do Luciano, lá, assessor de imprensa do Guarani, com uma reserva de cabine para os 2 jogos, hein? Contra o América e contra o Paysandu na sexta-feira. Bacana demais. Tá aí. Tem o nosso espacinho lá também já, hein? Bacana demais. Vamos lá, vamos subir a avenida então, falar da Ponte Preta. Ponte Preta, que ontem fizemos a nossa jornada esportiva, né? Transmitimos a derrota da Ponte Preta contra a equipe do Santos Futebol Clube. A Ponte volta a jogar no próximo domingo em Chapecó contra a equipe da Chapecoense às 16 horas. E aí, Ponte perdeu, já tem aqueles burburinhos, técnico Brigatti é fraco, enfim, começa todo aquele celeuma de novo, né, com relação à equipe que foi montada, mas a Ponte não fez um mau jogo, não fez, perdeu sim, 2 bobeiras, o Santos, time com uma categoria que tem a equipe do Santos, não pode vacilar, vacilou, tomou. Mas a Ponte achei que fez até uma boa partida. E isso a gente vai conversar agora. Assunto Ponte Preta no ar agora. Vou começar com o Celso Fittipaldi, que ontem esteve lá fazendo um lance muito bacana na nossa jornada esportiva da Grigo. Foi o repórter da galera. Falou com o pessoal lá fora do estádio, aí falou com o pessoal dentro do estádio, lá na arquibancada. Só não falou mais, porque na hora do intervalo, bom demais que aconteceu no intervalo, deu um apagão geral na nossa transmissão. Ficamos alguns minutos sem fazer a transmissão, então o Celso não pôde conversar com mais pessoas. Mas gostei demais desse assunto de conversar com a galera lá, com os torcedores. Vamos ver aí se a gente consegue. Eu estou até vendo, né, por exemplo, o João Vitor Rubio, que está sempre também na arquibancada do Brinco de Ouro, para fazer também esse lance muito bacana de conversar com a galera do que está achando do jogo. O Celso ficou até receoso na hora do intervalo de colocar para alguém para falar, né, da revolta dos jogadores, os torcedores da Ponte lá, mas estava tudo tranquilo. Mas o jogo ontem, Celso, a Ponte perdeu. Um resultado dentro de casa que não é bom. Mas a Ponte, o Campo Santos não é campeonato da Ponte. Eu não consigo pensar nisso. Eu entendo quando falam isso. O Santos briga lá em cima, a Ponte não briga lá em cima, mas o campeonato é a Série B e a Ponte deixou de ganhar 3 pontos dentro de casa, né? Mas, enfim, o que você achou da Ponte Preta ontem, Celso? Anderson, dizer bem da verdade, o Santos, a gente vamos chover no molhado em falar da equipe do Santos. Pode até não ser campeã, mas é um time de qualidade e muito bem treinado. Diga-se de passagem, isso aí é fato, não tem o que questionar. A Ponte Preta ontem, no começo do jogo, a Ponte foi agressiva, partiu para cima. Eu não sei se o amigo lembra, mas teve algumas oportunidades, bola cruzada, então teve algumas chances, e o Santos esperou. O Santos deu o campo para a Ponte Preta. Em 2 arrancadas, se não me falha a memória, aos 16 e aos 22 minutos, o primeiro gol, uma sorte, rapaz, mas
tem sorte quem tem competência, né? Vamos dizer bem da verdade isso também. Porque o Gil subiu para cabecear, mas não sei se o amigo percebeu, pegou no ombro dele. Na verdade, ele não pegou de cabeça em cheio. E aí a bola fez uma curva, bateu na trave, passou do Pedrão e entrou. E no segundo gol, infelizmente, o Pedrão, no meu ponto de vista, não tinha que jogar aquela bola para dentro da área, né? Aquela bola você tem que tentar trazer ela. Não sou goleiro, né? Mas você tem que tentar trazer ela e abraçar ela. Não, mas enfim, mas a Ponte tinha criado oportunidades boas. Depois tomou o gol, se perdeu. No segundo tempo a Ponte veio para cima. E aí, Anderson, é o que eu vi lá e que muita gente ficou brava e que eu já ouvi hoje também vários comentários, é a saída do Elvis para a entrada do Jeanzinho, né? Aí a torcida não gostou mesmo, né? Acabou fazendo algumas críticas ao professor João Brigatti, porque entendeu que o time perdeu, e de fato o time perdeu qualidade, né? Pode falar que o Elvis é isso, o Elvis é aquilo, mas o Elvis tem qualidade no passe, não tem jeito, cara. O escanteio que ele cobrou, alguns passes que ele deu, ele tem qualidade. E a Ponte só tem o Elvis com essa qualidade no meio de campo. O garoto lá que veio de Americana joga, mas corre uma barbaridade, mas não consegue dar um passe de qualidade. Como é que ele chama mesmo? Até brinquei com ele ontem na saída. Falei, viu, quantos pulmões você tem? Ele brincando comigo, ele falou, eu só tenho um. Falei, rapaz, então, imagine, né? Como é que chama, Kaique? O 5 lá? Acabei esquecendo o nome dele. Dudu Vieira. Esse menino correu com uma barbaridade ontem. E no final do jogo, ali, no calor da galera, eu via alguns comentários, né? Inclusive bem ligado para ver que o torcedor saia falando. Muitos, óbvio, saiu chateado, né? Porque o time perdeu, mas muitos entenderam também que a Ponte lutou, que a Ponte brigou, a Ponte não foi um time covarde, e de fato não foi, né? E de fato a Ponte não foi. A Ponte não tem a qualidade que tem o Santos. É fato, né? Se tivesse a qualidade que tem o Santos, tecnicamente os jogadores que o Santos tem, faria um jogo, talvez, aqueles gols teria marcado. Se sai ganhando de 1 ou 2-0, complica a vida do Santos. Mas é isso aí. A Ponte fez um jogo propôs o jogo, a Ponte não foi covarde, a Ponte lutou, a Ponte brigou, os meninos correram, lutaram, né? E isso a gente não pode. Mas, inclusive, que até na saída também conversei com o João Carlos de Freitas, ele falou, viu, a gente sabe que a qualidade do futebol ela é fundamental. Ela é fundamental. Time que tem jogadores com nível técnico grande, né? Um bom nível técnico, vai se superar e vai surpreender, não é nem surpreender, vai superar o adversário. Ele até lembrou, Anderson, a Ponte na Série A2. A Ponte na Série A2 do Paulista do ano passado era o time a ser batido, assim como vai ser o Santos, né? Vai ser o time a ser batido. Porque a Ponte montou um time para não ficar, e o Santos montou um time para subir. O Santos não vai ficar na Série B. O Santos sobe esse ano. E, para finalizar aqui o meu comentário, eu gostei do jogo, né? Poderia ter sido melhor para os lados alvinegros de Campinas, mas não foi isso que aconteceu. Vida que segue. Agora, não tem nada errado, mas também não está tudo certo. Precisa rever algumas coisas, né? Inclusive essa saída do Elvis para a entrada do Jean, eu acho que não acrescentou muito, não. É isso aí. Mas, vamos lá. O Cristiano Salvione está dizendo que o Santos soube usar os experientes jogadores, fez a Ponte correr o tempo todo e ficou só administrando. O Fábio Exatamente. O Fábio Velino está falando aqui, o primo, o Ed, do Paulo Cunha, pegava aquela bola, né? Você falou com... O Ed é primo dele, lá do Paulo Cunha. Paulo Cunha é uma fazenda que tem aqui em Souza, e o pessoal joga bola, e quando jogava a bola, o porco atravessava no meio do campo, ele que chutava a bola, chutava porco, chutava tudo. Aí, esse Ed é um menino, é primo nosso, é amigo nosso aí, que joga futebol e é goleiro. O Cristiano Salgado está falando que o Clodoaldo também pegava a bola. O Clodoaldo eu não sei não, viu, Cristiano? Mas o Ed pegava, né, primo? Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Elvis estava vivo. Tá aí. Tanto que na nossa jornada esportiva foi eleito o craque da Grigo ontem, o Elvis. Tava ontem
realmente fez uma boa partida na opinião nossa, né? Ô, Anderson, se eu só fazer mais um comentário rápido, agora especificamente da pessoa do Elvis. Que cara sensacional, rapaz. Que cara sensacional. A entrevista que ele deu para vocês, ali, para o Kaique, para os repórteres ali na saída do túnel, a respeito da parada e coisa e tal, eu achei, assim, fantástico. E lá fora, rapaz, eu fui conversar com ele, você precisa ver que cara, que educação, que gente, que grande, cara, fantástico, viu? Muito bom esse cara, muito joia. De verdade, humilde, simples, atendeu todo mundo. Sim, sensacional. Não é a primeira pessoa que fala isso não, viu, Celção? Tá falando aqui o Santos, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, estava tudo jogando de gravata, com a língua no chão, tá dizendo o Salvione. Olha, o Clodoaldo Savione tá aí também. Boa noite para você, Gui, legal. Você tá junto conosco. Osmar Dangá, boa noite, amigos. Que show. O Beto Teixeira tá falando que a informação que foi dada na TV é que o Carille, a partir dos 15 minutos, mandou o Santos atacar, né? Então tá aí. Ô Wagner, você estava lá ontem também na transmissão, fazendo os comentários, e ficou meio esquisito essa substituição mesmo do Brigatti, né? Tirou o Elvis, colocou o Jean Carlos, porém, quem que ele colocaria? Né? Quem que ele colocaria no lugar ali para substituir o Elvis? Eu, particularmente, eu não tiraria o Elvis, não achei que ele estava de todo ruim. Tinha ontem no banco o Edson, zagueiro, Dodô, ele entrou, né? O Joilson, zagueiro, Castro, volante, zagueiro, o Jean Carlos, que ele colocou no lugar do Elvis, o Guilherme Beleia, que ele colocou no jogo também, o Emerson, que ele colocou no jogo também, o Renato, atacante, Ramon Carvalho, volante, o Lucas Bochecha, que é um volante também, e o Vinícius, que é um atacante. Quer dizer, a Ponte não tem um meia para substituir o Elvis, né? E aí ele colocou o Dodô para jogar ali para tentar armar as jogadas. O que você achou dessa jogada, dessa mudança tática que o Brigatti fez, a colocação do Jean Carlos? Ele errou, acertou, inventou. E aí, Vagnão? Com o professor Hélio dos Anjos, o Jean foi sempre lateral esquerdo, correto? Agora, o Brigatti chegou a dizer que a origem dele é meia. Por isso ele está colocando o Jean por ali. Agora, vamos dizer, mas o Dodô entrou e o Jean que ficou na meia. Então ficou meio esquisito ali, que estava querendo marcação. Na coletiva, ele disse que o Elvis estava perdendo a marcação. Então ele colocou ali o Jean no lugar dele e colocou o Dodô também. Agora, o Dodô teria que ser titular do time, inclusive no lugar do Matheus Regis. Não está mal o Matheus Regis, mas eu acho que o Dodô é muito mais produtivo. Centroavante Novaes ali, eu acho que não tem outro. Não tem, o Renato podia até ser tentado por ali. O Iago Dias já teve boas partidas na Ponte, mas ontem não esteve bem. Isso é a grande realidade. Entrou o menino ali, também não resolveu nada. O Elvis não devia ter saído, já todo mundo está comentando isso. Só o Brigatti entendeu que precisava de marcação. Agora, o Santos não estava mais atacando ninguém. O Santos estava mais na dele, aí vencendo por 2-1, né, naquela oportunidade, já estava 2-1. Então não estava atacando, não precisava de marcação, não precisava de criação. E, no entanto, ele tira o Elvis. É tal negócio, né? Temos que respeitar a intenção do treinador. Jamais ele vai mexer para piorar. Tentou melhorar, mas eu acho que foi infeliz. Não devia ter tirado o Elvis, essa que é a opinião da maioria do torcedor ponte-pretano. Nas demais posições, Dudu Vieira, que sempre é um bom jogador, e parece que não estava numa boa noite, né, na partida contra o Santos. E o próprio lateral Risso, o próprio Igor, também os laterais não apoiaram como deveriam apoiar. Quanto com o Raquinho e com o Sérgio Rafael, né, vamos dar lá um desconto, que as bolas foram cruzadas na área, primeiro gol do Gil, e o segundo gol, aquele rebote do Pedro Rocha. Enfim, eu estou com o Celso, estou também com a opinião do Grigo, de que a Ponte não fez um mau jogo. Pegou um time grande, que é fatalmente o que será talvez campeão da Série B, se não tiver nenhum problema aí que a gente possa notar, o Santos será o campeão da Série B. Não tem um grande elenco também, mas é um time acertadinho, né, que joga bem com o Fábio Carille, tem algumas jogadas ensaiadas, principalmente insiste muito pela esquerda ali com o Guilherme, e eu acho que até a Ponte teve sorte da contusão do Guilherme. Aí entrou o Patrick, totalmente fora de forma, nem apareceu na transmissão o Patrick. Agora, quem deu trabalho foi aquele menino que entrou lá, o Patati,
Jogando pela direita ali, o cara é um azogue, o cara. E é um dos destaques do Santos. Juliano também, um jogador de meio campo. Otero foi fraco, né, no jogo de ontem. Ele tem sido muito bom nas bolas paradas, em cobrança de escanteio e tal. Não esteve bem. E, no entanto, foi até o final do jogo. Então, olha, o Grigo, o detalhe aí fica com relação ao posicionamento do Elvis ali. Ele não gostou de ser substituído, mas ele, como disse o Celso, ele é um gentleman. Ele não faz crítica nenhuma, aceita, respeita. E na entrevista coletiva, achei até, quando o repórter fez uma pergunta, ia começar a tocar no assunto Elvis, o Brigatti já falou, peraí, deixa eu antecipar aqui. O Elvis é isso, é aquilo, é patrimônio da Ponte, precisamos muito dele, e não é intocável. Quer dizer, gosta do cara, mas acha que se tem que substituir, porque tem que mexer, ele não é intocável. Essas foram as palavras do Brigatti. Mas não pode sair. Ele é a grande expressão técnica da Ponte. Quando ele está com a bola nos pés, precisa ter raciocínio para acompanhar o que ele vai fazer. Se não tiver, aí é uma figura realmente que os companheiros não aproveitam o talento dele. Ontem ele deu passe para dentro da área de calcanhar, para você ter uma ideia. Deu um toquinho de calcanhar, colocou um jogador dentro da área em condição de fazer o gol. Esse é o Elvis que eu também acho, não devia ter saído. É diferenciado, né? O Osmar D'Angá tá falando aqui, eu vejo que com o Brigatti a Ponte não evolui, não apresenta nada de novo. Treina e não sai daquilo, sem tática ou técnica. Há tempos tá assim. Ô Kaique, você concorda com o que o Osmar D'Angá colocou aí? O Brigatti tá fazendo de maneira que o time não tá evoluindo? O que você acha? E outra, né? Só antes de você responder, o Kaique, você falou do Elvis, o Wagner, eu lembro de um lance que saiu a falta para a Ponte, o Dudu Vieira saiu jogando rápido, tocou a bola pro Elvis lá do lado direito. E aí o Marcelo de Limerim mandou voltar. O Elvis nervoso deu um chutão na bola. O chutão dele, dando um relaxo, a bola caiu de novo certinho lá para bater a falta. Quer dizer, ele nervoso deu um chutão, no chutão ele acertou o passe. É coisa de louco. Né? Mas, Kaique, aí, você concorda com que o Brigatti não está fazendo a Ponte evoluir? Você concorda com a galera? Não é só os Maidangá, não. Muitos torcedores, né, criticam o João Brigatti como treinador nessa Série B. A minha opinião, Anderson, eu acho que a Ponte Preta não está fazendo um mau campeonato. O time não está fazendo um mau campeonato. Claro, primeiro jogo, o Brigatti errou, creio que errou sim, trazendo o Curitiba para cima, seriam 3 pontos que a Ponte Preta poderia ter ganhado, mas eu creio que o time vem vindo sim numa evolução técnica. A gente tira de conclusão o próprio jogo Ponte Amazonas. Ponte Preta foi um time totalmente diferente do jogo contra o Curitiba. E o próprio jogo contra o Santos. A Ponte Preta, em 15 minutos, praticamente quase não deixou o Santos jogar. Depois que deu aquela relaxada, tudo. Aí depois voltou ao ritmo. Que a gente até comentava na transmissão, depois que o Santos fez os 2 gols, passou um tempo, a Ponte Preta começou a esboçar uma reação. Aí foi nada. O que eu acho que falta para a Ponte Preta é mais efetividade no último passe. A hora que a bola chega, falta a conclusão, falta melhorar essa conclusão. Porque, claro, a bola no pé do Gabriel Novaes fora da área, com aquela chapada que ele fez 3 gols, né, no jogo contra o Amazonas, é uma bola certa. Então, eu não concordo com essa crítica que os torcedores vêm fazendo ao Brigatti, não. E você falou do Elvis aí, na falta, né? A bola nem chegou a cair no chão. Eu estava na frente. O Dudu Vieira bateu a falta, a bola voou, o Marcelo de Lima Henrique apitou. Antes da bola cair no chão, ele pegou, mas com vontade. A bola caiu no pé do Dudu Vieira de novo. Sem comentários, né? O Elvis, que deu mais um chapéu ontem, né? Inclusive, e ia dar 2 em seguida, outro de calcanhar, se vocês pegarem o lance aí, mas é um jogador, sim, fundamental. Eu acho que o Brigatti errou, sim, na substituição dele, eu acho que não deveria ter saído, mas é isso aí, né? Como ele comentou na saída do campo, que tem o grupo, todos trabalham, tem um grupo, e quem o professor achar que está melhor no momento, o professor pode optar por substituir. O Cristiano Fabione está parabenizando aqui os comentários. Oi, pode falar.
Pode falar, Vagnão. Não, então, eu estou com a ficha técnica do jogo Ponte Preta e Amazonas e com a ficha técnica do jogo de ontem. Exatamente o mesmo time que começou contra o Amazonas venceu por 3-0 e agora enfrentou o Santos. Qual é a diferença? A diferença é do adversário, claro. E o Amazonas venceu o Santos. O Santos é o time que joga e deixa jogar, né? O Santos deixa jogar, mas joga também, né? Tem qualidade. A gente comentou na transmissão ontem, né? O Vagnão estava na linha. O Santos fez uma linha de 5 na hora que a Ponte Preta estava atacando eles lá, que não passava nem sinal de Wi-Fi naquela linha de 5 que o Santos fez. Fez uma linha de 5 e uma linha de 3. Literalmente, o time do que o Fábio Carille vem treinando é sensacional. Se não for campeão, eu vou falar para você, vai ser um pecado de ver. Mas vamos também aqui dizer bem da verdade que é sensacional para a Série B, hein? Vamos devagar também. Todo respeito à opinião do Kaique, né? É sensacional, sim, para a Série B. Mas para a Série A, já... O time está montado para ser campeão da Série B, essa que é a verdade. Então, mas está disputando a Série A ou a Série B? A Série B. Então, é um time sensacional para a Série B. Aí. Ô Zanqueta, você que já fez vários jogos ali no estádio do Moisés Lucarelli junto conosco, ele coloca o Dodô para jogar, e não é a primeira partida que o Brigatti faz isso, coloca o Dodô para jogar como meio armador. O Dodô ele faz bem essa função de meio armador ou é um jogador de beirada? E aqui já tá dizendo, o Fábio Velil tá falando que o Wesley Patati tá jogando bem, para ele tinha que ser titular. E o Matosinho fala, o Dodô é jogador de beirada, tá dizendo aqui. E na sua opinião, Zanqueta, adianta colocar o Dodô ali para armar a jogada? Não, o Dodô foi bem nos outros times que ele era de beirada e ele fazia o fechamento para o meio, aí ele marcava gol. Né? Não adianta colocar ele armando a jogada e colocando 2 cabeças de bagre na frente lá, ele vai morrer de fome e vai passar raiva, né? Eu discordo de alguma coisa dos amigos falaram. Eu não acho o time do Santos um time bom. Não acho. Mesmo para a Série B, o Goiás é muito superior ao Santos. O Santos está jogando com a camisa. O pessoal tem que parar com aquela mania besta que a gente fala. Respeitar. Entendeu? O Santos marcou 2 gols muito rápido na Ponte. Sim. Em seguida. Marcou aos 15, marcou aos 20. É muito rápido. A Ponte marcou o gol dela de diminuir o placar aos 7 do segundo tempo. Ela teve praticamente mais 40 minutos para tentar chegar ao gol de empate. O time do Santos é um time experiente, é um time que sabe jogar, mas é um time que cansa. Você tem o Juliano no meio, que cansa muito fácil. Você tem o Gil na zaga, que cansa muito fácil, né? E infelizmente, a Ponte tem um treinador que mexe mal. Tinha um treinador no Guarani, se eu não me engano, antigamente, que ele ficava, o auxiliar técnico dele ficava com fone de ouvido, escutando a rádio da transmissão. Ele substituía justamente o jogador que os caras comentavam. Se deu certo, maravilha. Se não deu certo, ninguém metia o pau. O Brigatti falta isso. Ele tá vendo que o Elvis tá gordo, tá fora de forma, dane-se, ele resolve. Ele chama a responsabilidade para ele dentro do campo, ele briga com o juiz, ele argumenta as faltas, ele chega junto com os adversários, né? A Ponte tá perdendo um baita de um cara para ser um puto de um ídolo da Ponte. Me fala o último ídolo que a Ponte Preta teve dentro do gramado. E aí? Roger. Já. Quanto tempo faz? Faz tempo. O Roger jogou aí uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Então, faz tempo. Entendeu? O Elvis teve propostas de time da Série A, ele preferiu ficar na Ponte.
Ele se identificou com a cidade, gostou do time, gostou da torcida. Ele tem vontade de jogar, não adianta reclamar do peso dele, não vai sair daquilo. Não vai sair daquilo. Entendeu? Pode estar gordo, pode estar o que quiser, mas resolve. Se colocando ele com mais um meia e dois volantes de marcação, a Ponte tem muito a ganhar no ataque. Desde que coloca um cara dentro de área e um de beirada. Não adianta colocar 2 caras dentro de área que a bola não vai chegar. Se não tiver dois alas que ataquem no jogo. Olha que observação boa, me permita, Zanqueta. Olha que observação boa do Zanqueta. Se você fizer um levantamento aí, quantos volantes a Ponte contratou? E quantos meias a Ponte trouxe? Ela não trouxe um meia para revezar com o Elvis, cara. Tinha que ter. Mas aonde que tem esse meia? Onde que você vai buscar esse meia? O meia, qual time da Série B, a não ser o Santos, esses maiores times, tem um meia de expressão igual o Elvis? Não, mas não é igual ao Elvis. É um cara para fazer o papel que o Elvis faz, não igual ao Elvis. Talvez não na mesma técnica e nem na mesma intensidade, mas não ser volante, ser meia de origem. Na série A2 do Paulista, tinha jogadores super interessantes. Super interessantes. A gente falou uns meses atrás de Eduardo Paxson. Eduardo, esse cara não servia para ser um reserva imediato do Elvis? Eu acho que servia. Cadê aquele jogador da Portuguesa Santista lá que o pessoal falava que é rápido pra caramba? Sumiu. Ninguém foi atrás do cara, ele continua lá na Portuguesa Santista. Entendeu? A Ponte perder jogador, que a Ponte perdeu aquele Marcão, centroavante do Noroeste, pela segunda vez. Carlão. Carlão. Ele perdeu agora para a Ferroviária. Ele preferiu ir para a Ferroviária do que vir para a Ponte. Para disputar uma Série C. O ano passado é a mesma coisa. Medo de pressão. Aqui em Campinas não é qualquer um que joga, não, meu querido. Não é qualquer um que joga. Eu não sei se é pressão. Que é um bom jogador. Mas lá não tem pressão. Lá não tem. As torcidas no interior não são igual a torcida de Ponte Preta e Guarani. É bem diferente. Mas vai saber, dá oportunidade pro cara. Será que não tem nenhum meia na base que consiga fazer uma meia cancha com o Elvis? Jogar em conjunto, jogar em dupla, dois alas que consigam atacar e tirar um pouco a meiuca do jogo, abrir um pouco para a ala. Que o Santos ontem, dos 15 minutos do segundo tempo para frente, não jogou nada. Não jogou nada. Essa coisa aí. É cansado, é um time cansado. É aquela fala, tem que respeitar o Santos, que é time grande. O time grande era quando era Pelé. Aí, beleza. Quando tinha Pelé, Coutinho, Pepe, aí, beleza. Para mim, o Santos hoje é um time comum. Não é um time, não é um time que chega e fala assim, vai ser 10-0, 7-0. Não. O Santos perdeu para o Amazonas em Amazonas. O Santos sofreu para ganhar do Paysandu na Vila por 2-0, gol aos 43, aos 45 do segundo tempo. O time tem que parar um pouco de ter medo desses caras. O Santos é o time grande do campeonato. Tira isso aí da mente. O time grande é o seu. O seu é o time grande. Você tem que jogar para ganhar. Você tem que chegar para buscar o resultado. Se a gente empatar com o Santos, um ponto é muito bom. Não, perdeu 2. Em casa, perdeu 2. Entendeu? Tem que parar com essa coisa de pensar pequeno. Pensa grande, pensa para frente, pensa em fazer um campeonato para conquistar um acesso. Que Campinas está merecendo um time de acesso. Está vergonhoso o futebol campineiro. Ô Wagner, Cristiano Salvioni está colocando aqui, né, que o Patati foi feito de palhaço, porque o apito amigo salvou a Ponte ontem naquela bola na mão na área. É um lance que a bola bateu na mão do Risso, né? Ele estava dentro da área. Você ontem estava muito equipado lá na cabine, né? Você tinha um monitor que estava acompanhando os lances da partida também, vendo o replay. Esse lance aí, você acha que foi pênalti mesmo?
o juiz e o VAR, né? Porque se o VAR falou alguma coisa, o juiz também talvez ignorou. Enfim, você achou pênalti nesse lance ou não? Eu acho que ele caiu, né? Acho que caiu. Deixa eu ver aqui se ele Caiu. O Vagnão caiu. Não, caiu não, vai assustar o ouvinte, não. Caiu o sinal, né? Não, o Vagnão é incaível. O Vagnão é o monumento, é a pedra preciosa da Rádio Gringo. O Vagnão, que inclusive ganhou uma bola, né? Ontem lá o Rainer deu uma bola de presente para ele que caiu lá no quintal da casa dele. Será que ele achou? Quebrou alguma telha lá, será? Ô, Kaique, você estava mais próximo do lance, então. Você achou pênalti ali naquele lance do Risso? Para mim foi pênalti, sim, viu? Achou pênalti. É nítido que a bola bateu na mão dele. Eu não sei qual foi a interpretação que o árbitro usou, né? Pode ter usado uma interpretação que eles têm dentro do quadro dos profissionais deles. Mas para mim, pra gente, né? A bola na mão é pênalti. Não tem. Mas a bola eu não vi o lance. A bola desviou alguma parte do corpo antes de bater na mão? Não, bateu na mão. Então é pênalti. Se ela desvia na parte do corpo e toca na mão, não é pênalti. Acontece que ele estava com o braço bem para baixo também, viu? Essa mão tá colada no corpo. Não é pênalti. Não é pênalti. A mão tá colada no corpo. Então segue. Se ele tá fazendo um movimento para retirada da mão, para esconder a mão, a gente não sabe o que ele analisou, como é que ele analisou o lance. Exatamente. Oi. Eu ia só uma coisa para acabar o assunto Elvis. Olha para você ver como é que o mundo dá voltas, né, cara? Como o mundo dá voltas. Há dias atrás aí, a gente via torcedor pedindo para tirar o Elvis, que tá fora de forma, que não tem que jogar, que tem que deixar o Elvis fora. Aí chega no jogo de ontem, o Elvis saiu, é corneta no Brigatti, porque o Elvis saiu. Exato. Na saída da coletiva, eu acabei saindo junto com o Brigatti, eu virei para ele e falei para ele assim, não é fácil, né, professor? Ele olhou para mim e falou assim, você não sabe nem metade do que eu passo. É complicado. Ô Vagnão, machucou aí ou não? Os caras falando que você caiu, Vagnão. Caiu um sinal, né? Não, Vagnão, para assustar os ouvintes aí, os internautas. Esse celular com bateria fraca aqui, rapaz, aí tive que pegar um carregador aqui para continuar o papo, porque senão ia ficar complicado, né? Vagnão, eu estava falando, a hora que eu não tinha percebido que o sinal tinha caído, eu perguntei daquele lance que a bola bateu no Risso, na mão. Aliás, mandar um abraço pro Gilberto Jeremias, está acompanhando pra gente aí, ó, o Santista, tá contente, né, o Giba? Só passar aqui, eu já completo a ligação. Tá contente, dá um joinha lá, dá um like. Dá um like. O Matosinho tá falando que o Iago tava mal, que ele era o primeiro que tinha que ter saído. O Salvione tá dizendo que se for chorar, manda áudio pro Fábio aí. O Clodoaldo Salvione tá falando que o Elvis é craque. O Matosinho, a Ponte Preta melhorou no esquema 4-3-3. Que está pegando falhas individuais. É verdade também, viu, Matosinho? Bem colocado. Osmar Dangá, tabela de classificação que mostra a evolução da equipe do Brigatti. Quase no Z4. Tá aí o descontente com o treinador Osmar Dangá. Muitos também estão. Zé Carlos Almeida. E vai ter treinador no mercado a partir da rodada de final de semana, hein? Pode esperar. Você está achando que o Hélio dos Anjos vai cair? Hélio dos Anjos cai. Tem mais uns dois aí que vai. Então você já tem Léo Condé, você tem Marquinhos Santos, você tem o que era do Avaí agora, que eu esqueci o nome, que foi ventilado aqui no Guarani, Barroca. Você vai ter Hélio dos Anjos. Você tem... Marcinho, você acha que cai? Marcinho. Você tem Paulo Roberto, que era do interior, o Luxemburgo do interior. E vai demorar uns 3 aí, pode esperar. O Zanqueta tá derrubando até negócio no Nordeste, velho. Você vai ver. O Paysandu investiu bem, contratou uns jogadores legais,
Né? Até aquele Nicolas, que ex-Goiás, tudo. E tá aí 2 pontinhos só, hein? Eu tô achando que ele derrubou o Wagner na live foi o Zanqueta, viu? Não. Zé Carlos Almeida está conosco aqui, ó. O Cristiano Salvione, depois da onça morta, fica fácil falar, mas a Ponte deveria ter entrado com 3 zagueiros e ir para o abafa no segundo tempo, e pegando o Santos com o seu elenco mais cansado. uma tática, né? É uma tática, né? Sabe um treinador que pode correr risco também? Brigatti? Eduardo Batista. No Novo Horizontino, você acha? Tá lá, ganhou uma partida. Mas eu acho que duas vitórias. Os caras querem resultado. Investiu bem o Novo Horizontino, contratou jogadores interessantes. O Donato lá não consegue nem no banco ficar, cara. Não sei o que acontece. É um puta de um zagueiro. Tem isso, né? Ô, Vagnão, aquele lance na mão do Risto foi pênalti, na sua opinião? Não foi não. Eu sou contra esse negócio de marcar pênalti sem intenção. Tá certo, você não tá na cabeça do cara, ele teve a intenção de pôr a mão na bola, você nota se ele teve a intenção de desviar a bola ou não. Isso aí antigamente não tinha nada de VAR, a regra era essa. Toque intencional é pênalti. O cara levanta a mão para não deixar a bola passar. Isso aí é nítido. Você olha e você vê se ele teve a intenção ou não. Agora, tá com o braço praticamente colado no corpo, um pouquinho aberto. Tocou na mão, já é pênalti. Então, não tem nada a ver. Eu faria uma revisão nessa recomendação aí de marcar pênalti qualquer toque na mão. Para mim, não. Celso Fittipaldi. Próximo jogo, Ponte Chapecoense. Parada dura lá na Arena Condá também. Apesar que a Chape anda meio que patinando, né? Dá aquelas patinadas, mas não deixa de ser um jogo duro, né? Jogo duro, jogo difícil, mas a Ponte se dá bem lá, viu? Às vezes a Ponte faz bons jogos lá. Vamos ver. Eu acho que essa Ponte jogar, né? Propondo o jogo, que nem propôs aqui com o Santos, eu acho que a Ponte consegue bom resultado lá sim. Não é difícil ganhar lá, não. Quer dizer, fácil também não vai ser. Mas tem que jogar e eu acho que a Ponte tem condições de trazer algum pontinho de lá. Eu vou dizer para você, a Ponte tem condições de trazer os 3 pontos de lá. A informação que eu tenho é que o Brigatti vai manter o mesmo time. Será? Sim. Tá aí, ó. Vai ir para a quarta rodada seguida com o mesmo time. Matosinho tá falando que a galera tem mania de criticar o Brigatti por criticar. Trazer outro treinador, às vezes, pior, até aceitar, né? Eu acho que não é hora de... Vai trazer quem? Eu gosto do Brigatti. Eu gosto do Brigatti. Vai buscar o Pintado? Vai atrás de Pintado, Felipe Moreira, Gilson Kleina. Não adianta. Deixa o trabalhar. O cara conhece a casa. Pelo amor de Deus, não me dá essa ideia, não. Vai que tem alguém ouvindo aí. Não, mas não tem que mexer. Nós comentamos. O Guto também está livre no mercado também. Aí. Mas onde nós comentamos sobre isso? O Guto eu já acho um pouco mais caro, né, Vagnão? O Ponte não tem condição de manter o salário de um cara desse, né? A Guto tá no caminho da volta já, né? Quando ele passou por aqui, não era nada disso. Exatamente. Cresceu, exatamente. Agora tá, como o Lemon disse, aí tá só pegando times de menor expressão agora. Agora, lembrando que Chapecoense tem um treinador lá chamado Humberto Lousa. Ele tem conquistado títulos com a Chapecoense, hein? Foi campeão em 2020, 2 títulos em 2020 com a Chapecoense. E o time é razoável, hein? Tem lá o Giovanni Augusto, tem quem mais que tem? O Rafael Foguinho. Foguinho, volante, e está na Chape lá desde 2020, jogou no São Bento, Sorocaba aqui. Tem o Mancha, né, o lateral esquerdo, Eduardo bom jogador, bom zagueiro, esse Bruno, que jogou na Portuguesa, e JP Galvão, lateral direito, goleiro, Matheus Cavicchioli, bom goleiro. Então, já pegou deu um show aqui em Campinas, quando venceu o Guarani por 1-0. Quer dizer, fez muita coisa? Não fez porque o Guarani está uma draga, mas venceu fora de casa, né? Esse aí é o time da Chape aí que a Ponte vai enfrentar aí na próxima rodada. Ô, Zanqueta,
Zanqueta, os santistas estão bravos com você aqui, hein? Ó, o Fábio Belino tá falando, Zanqueta, você fala que o time do Santos para a Série B não é bom? É brincadeira, hein? Só não foi campeão paulista por conta da arbitragem. Tem mais. O Gilberto Jeremias, grande Giba, tá dizendo aqui, ó, Zanqueta tá de brincadeira falar que o Santos não é bom. Só está em primeiro e vai ser campeão com sobra, tá dizendo. Não tá em primeiro mais não. Voltou para a liderança. Quem que o Santos pegou até agora? Você tem os times que o Santos pegou até agora? Paysandu, Avaí, Guarani. Não, mas pegou o time da Série B, ele está disputando o campeonato da Série B. Não, peraí. Deixa eu terminar. Pegou quem? Paysandu. Tá em que posição? 2-0. Avaí, 2-0. Guarani, 4-1. Amazonas, perdeu o jogo, 1-0 e ganhou da Ponte, 2-1. Eu quero ver o Santos jogar com o Sport, Ceará, Vila Nova, Goiás. Aí nós temos uma base. Novo Horizontino, Mirassol. Aí a gente vai ter uma base. Com esses times que ele jogou até agora, não. Não, mas desculpa, amigo Zanqueta, mas aí eu não concordo. Ele tá jogando a Série B, velho. Ele não tem culpa se os times não estão preparados para enfrentá-lo. Eu não acho um time bom, eu não acho um time bom. Não, tudo bem, pode não ser um super time, mas é um time consistente, é um time que está fazendo uma boa campanha e que vai fazer uma boa campanha. Um time que foi montado para subir, Zanqueta. Então, mas não só ele, Fittipaldi, foi para subir. O Novo Horizontino foi para subir, o Ceará foi para subir, o Goiás foi para subir, o Vila Nova foi para subir. Um já vai ficar de fora. Ah, tá bom. Então vamos fazer o seguinte: o campeonato então é do Goiás, Santos, Sport, Vila Nova e quem mais? Goiás, Santos, Sport, Vila Nova, Novo Horizontino, Ceará. Lembrando que só sobe 4, viu? Só sobe 4. Então tá na briga. Então o Santos está na briga. Tá na briga, mas não subiu. O pessoal tá falando, o Santos vai nadar de braçada. Não acho que vai nadar de braçada. Vai sim, cara. Vai nadar de braçada. É peixe, filho. Acho que não nada de braçada. Geraldo aqui conosco também, participando. Ó, o Osmar Dangá escalou um time aqui. Kaique, o que você acha esse time que o Osmar Dangá escalou? Emerson 1, Emerson 2. Pedro Rocha, João Gabriel na lateral, Castro, Hakim e o Risso. Emerson Santos, o Emerson, Dodô e Alves. Novaes e Gé. Rapaz, hein? Ó, gostei desse time. E aí, Kaique, o que você achou? Eu gostei desse time, só que eu não tiraria o Dudu Vieira, né? Como é que você vai tirar o Dudu Vieira da volância? Belo volante. Ele tirou. E com todo respeito, o Novaes e o Gé não podem jogar junto. Não dá para os dois jogar juntos. Novaes e o Gé? Não. O Novaes, ele faz um pouquinho de beirada, viu? Ele faz. Ontem mesmo teve um lance lá que cruzaram a bola, ele estava do lado do rapaz que cruzou, que não me lembro o nome quem foi que cruzou, ele estava do lado e veio na área. Aí eu até pensei, mas se o Gé tá ali, de repente o Gé cutuca para a rede, entendeu? Porque o Gé é presença de área. O Novaes sai bastante, ele cai bastante pro lado. Tanto é que contra o Amazonas ele fez o gol de que lado? Puxando para dentro e batendo, né? Bom, então 9h35 minutinhos, passamos 5 aí, mas tá legal demais, o papo é muito gostoso, né? A galera Fala o placar aí, fala o placar. Isso, exatamente. Aliás, ô Celso, como ficou aí os últimos placares? Quem que, segundo o Vagnão, ele acertou no olho da mosca, hein? Os placares que ele falou na semana passada. Você tem aí marcado? Tá aqui, ó. Manda lá. Aqui com o caderninho. Então, vamos lá, Guarani e Botafogo, certo? Foi 2-0 pro Guarani. Rapaz, eu só não é que Wagner Ferreira. Wagner, pode passar lá na Eletrolar e pegar um prêmio lá. Tem um prêmio para você lá, viu, Wagner? Acertou, Wagner Ferreira, rapaz. Conversa com o Wagner lá na Eletrolar, você vai ganhar um brinde lá, beleza? Acertou. Mas ninguém foi de 2-0, ô Celso? Você foi 2-0. O Davi foi de 2-1. O Kaique foi 1-1. Eu fui 1-0 e o Anderson 1-0. Eu coloquei 2-0.
Você não estava? Como é que você... Eu não estava? Você não estava? E a ponte? A ponte. O Wagner acertou também. Outro brinde, hein? Pode passar lá no Eletrolar amanhã que você vai... Pô, leva o carro, Wagner, porque o prêmio lá é bom, hein? Pode pegar o chuveiro 110 e um 220. Pode pegar. 1-1. O Wagner acertou 1-1. O Davi falou 0-0. O Kaique também acertou. 1-1. Passa lá no Eletrolar amanhã, Kaique também. E o Celso errou, que tinha dado 1-0 para a Ponte, e o Anderson 2-1 para a Ponte. Então o Wagner acertou os dois resultados. O Kaique foi na minha esteira. Oi? O Kaique foi na minha esteira, porque eu dei o palpite primeiro e ele foi atrás. Assim, A voz da experiência, né? É isso aí. Eu fiz um time que eu acho que a Ponte poderia pensar em utilizar. Fala, pode falar. Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio na direita ou o João Gabriel. Não, é um só. É um só. Não. Quando um é um só. Utiliza o outro, pô. Não, é um só. Mas ele tem razão, cara. Para ficar legal, esse cara é um jogador só. Igor. Hakim, Joilson e Risso. Dudu Vieira. Emerson, sem ser o Santos. O Emerson normal, o que veio da Inter de Limeira. É uma surpresa de Emerson que eu vou falar para você. Que é Emerson Santos também, né? Você sabe disso, né? Os dois, né? Isso. Dudu Vieira, Emerson e Elvis. Dodô, Novaes e Iago Dias. No lugar do Elvis, em uma possível troca, em uma possível divisão aí, né? Para usar um ou outro, eu colocaria o Ramon para substituir o Elvis. Eu acho que o Ramon faz muito bem esse papel de articulação. Eu até comentei com meu pai uma vez, quando ele está em campo, o povo critica, né? Mas jogar com o Ramon é jogar com um a menos. Mas você vê a movimentação dele, ele dá uma movimentação, ele dá opção, sabe? Ele quebra linhas. O Ramon eu acho um jogador muito interessante, eu gosto muito do futebol dele. Ô, Wagner, o Matosinho tá falando para você falar os números da Mega para ele, viu? Ô Anderson, para não deixar o amigo Bugrino também ficar para trás aí, eu queria que ou o Vagnão ou o Zanqueta escalassem um Guarani aí, que eles entendem ser também um bom time. Legal. Manda aí o Vagnão, ou o Zanqueta, ou os dois. Vagnão, eu só vou falar para você colocar 3 jogadores. Põe Careca, João Paulo, Tozinho, Boiadeiro. Pode colocar a bola de capotão que usa sebo nela ainda, que essa bola o pessoal tá apanhando. Pode jogar sem luva os goleiros, tá? Porque agora não é uma vergonha. Zanqueta, mas não era para ser sério? Você não falou pro Kaique fazer sério o negócio? Não, mas eu não sei nem ter escalado o time, não conheço nem os caras. Manda lá, Vagnão, qual o time que você acha ser um time que seria um time razoável aí, um time bacana pro Guarani tá jogando essa Série B? Escalação. Bom, o goleiro não tem outro, não tendo o Pegorari, é o Vladimir mesmo. A lateral direito, eu prefiro o Diogo Matheus, não vinha uma fase boa. Jogou o Heitor, que não fez uma má partida, né? No último jogo aí, contra o Coritiba, até que não foi mal. Me parece que vai ser mantido. A dupla de zaga é essa mesmo, Douglas Bacelar e o Lucas Adel. E na lateral esquerda não tem outro, é o Jefferson. Tem um Kaique lá, um chará do nosso Kaique aqui, mas eu ainda não vi jogar, não sei se tem mais potencial do que o Jefferson. O Jefferson tem uma dificuldade muito grande para acertar o gol, né? Chuta pra caramba tudo por cima, não acerta o chute para gol, mas de qualquer maneira é o que tem. O Camacho e o Bueno, eu não entraria com nenhum dos dois. Eu colocaria o Lucas Araújo e o Chay por ali também não resolve, é muito lento. O Chay não sei se tem posição para começar jogando nesse time do Guarani, não. Tem esse Vinícius Cauê, que poderia jogar também. O Luan Dias também está naquela, vai estar machucado também, né? Na ponta esquerda, João Vitor. No centro, comando de ataque, o menino lá, o Lucas Paraíso. E na outra ponta lá, o... Como é que chama aquele menino lá? O Gabriel... Deixa eu ver aqui se eu tenho a... O Rafael Freitas? Tem esse Rafael Freitas, mas tem um outro aí que o pessoal gosta aqui. É o França.
Gustavo França. Gustavo França. Então, Gustavo França. Para jogar, para ver o que dá. Aí, gostou do time, Zanqueta? Gostou do time do Vagnão? Não. Não gostou? Não tem outro. Só tem que ser esses aí mesmo. Não tem outro. Entendi. Dá para jogar com 3 goleiros e tirar o atacante? Não dá, melhor não. Vamos lá para a gente encerrar essa resenha legal demais. E o gostoso é que tá tendo uma conversa no chat aqui, ó. Um falando com o outro dando opinião para outro. Tá bacana a conversa aqui no chat, viu? Tá bacana mesmo. Oi. Só agradecer aí, não vi se você agradeceu no começo, a nossa audiência ontem no jogo Ponte e Santos. Sim, agradecer. Nós tivemos o total de 2.221 visualizações. Então, agradecer a todos aí. Que legal. Por terem acompanhado a gente aí ontem. E nós vamos falar de Série A? Nós tivemos isso. Nós tivemos isso no YouTube. Nós tivemos mais, eu não sei quantos, mas aí foi questão de 140, 130 no Facebook também. Então dá quase 2.500 visualizações. Sensacional. Sensacional mesmo. Vamos lá, para a gente fechar essa resenha gostosa dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho já é sexta, hein? Aliás, nós começamos essa quinta juntos, né? Eu, o Kaique, o Celso, o Vagnão e o Davi também, né? Nós começamos essa quinta juntos e estamos quase terminando essa quinta juntos. Vocês dormiram juntos, né? Não, senhor. Essa parte não. Vamos lá, vou começar com você, Zanqueta. Guarani e América na segunda-feira. Não, vou começar primeiro com a Ponte. A Ponte joga no domingo, joga antes. Chapecoense e Ponte Preta. O seu resultado? A Ponte sempre faz bons jogos lá, ela consegue bons resultados lá. Vai ser 2-1 Chapecoense. Já era previsível. Ô, Kaique, Chapecoense e Ponte. 2-1 Ponte Preta. 2-1 para Ponte. O Wagner Ferreira, Chapecoense e Ponte Preta. 1-0 Chape. 1-0 para Chape. Vagnão foi bem nessa rodada, né? Vamos ver se vai bem na outra. Celso Fittipaldi? Do fundo do coração, eu espero que ele não seja bem, não. Eu vou de 1-0 Ponte. De 1-0 Ponte? Isso. Aí. Eu vou pegar no embalo aqui, ó. Eu vou colar a prova. Eu vou no embalo do Fábio Velido aqui. Ele falou 1-1, eu vou de 1-1 também. Fechou. Vou colar a provinha aqui do Fábio. Então, como ficou os resultados aí, Celso? Então vamos lá. Wagner colocou 1-0 Chape. Confere, Wagner? Isso. O Anderson 1-1, foi na cola do primo, né? O Zanqueta 1.2 Chape. O Kaique foi 2.1 Chape e Celso foi 1.0 Chape. O Cristiano Salvione tá falando que a Ponte ganha de 3-0 lá da Chape, hein? Aí, o Cristiano. Esse é fera, hein? Vamos lá, e o Bugrão? Vamos lá. Vamos começar então com... Eu começo. América, Guarani e América. Puta, eu começo, não devia ter falado isso. Guarani e América. Coisa que eu não gosto. Coisa que eu não suporto, mas 0-0. Então, 0-0. Anderson 0-0. Manda você, Celso. Guarani e América, na segunda. 1-0 América. 1-0 América, o Celção. Wagner Ferreira. 2-1 Guarani. 2-1 Guarani. Zanqueta. Eu vou falar por falar, porque eu não erro, né? Só o Vagnão erra. Vagnão erra tudo. Você não erra, o Guarani tá na A2, né? O Guarani tá na A2. O jogo bom para... O Guarani caiu, né? O Guarani caiu do Paulista, caiu do...
brasileiro do ano passado. Jogo bom para assistir, jogo bom para estar no estádio, jogo bom para xingar, 2-1 América. 2-1 pro América. Kaique? 1-0 América. Rapaz do céu. O Guarani não tem poder de reação, você pode reparar, se ele sair perdendo, ele não tem poder de reação. O Fábio Velido falou. Pode falar, Zanqueto. O Guarani, me fala o último jogo que o Guarani conseguiu sair perdendo e conseguiu virar o jogo. Quando foi o último jogo disso aí? Não tem poder de reação. Fábio Velido falou 4-0 pro América. O Matozinho 2-1 pro América. Copiou eu já. Cristiano Salvione falou: América vai passar o trator no Guarani, 3-0 pro América. O Anderson, peraí. Agora eu quero pôr o resultado desses meninos aí. Então vamos lá, no Guarani, o que falou o Fábio? O Fábio falou 4-0 pro América. 4-0 pro América. O Matozinho? Matozinho 2-1 pro América. E o Salvione 3-0 pro América. Rapaz, América. Se for isso daí. Salvione quanto? 3-0 pro América. Como ficaram, então, os resultados aí, Salsão, de Chapecoense, de Guarani e América? Então vamos lá, Wagner Ferreira, 2-1 pro Guarani, Anderson 0-0, Zanqueta 1 pro Guarani, 2 pro América, Kaique 0 pro Guarani, 1 pro América, Celso 0 pro Guarani, 1 pro América, Fábio 0 pro Guarani, 4 pro América. O Matozinho 2 pro América, 1 pro Guarani, e o Salvione 3 pro América, 0 pro Guarani. Perfeito? Acertei? Aí o Clodoaldo está falando aqui também, ó. O Clodoaldo também? O Clodoaldo tá falando 2-1, dá a entender que é pro 2-1 América. E agora? É 2-1 pro América ou 2... Acho que é 2-1 pro América. 2-1 pro América. Pro América. Quem que apita, sei lá, agora de América, hein? Não é as mulheres que estavam aí, não, né? Ixi, eu não sei não. Não saiu ainda, né? Deixa eu ver se já Será saiu. que já saiu? Acho que não saiu, mas a gente já verifica já aqui se saiu a arbitragem da próxima rodada, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos olhar aqui. CBF. Se for ela, você pode deixar que eu digo para ela. Anderson Ricardo Gonçalves, de Goiás. Já achou, já. Anderson Ribeiro Gonçalves. Anderson Ribeiro Gonçalves. Mais quem? Anderson Ribeiro Gonçalves. Peraí que eu tô pegando aqui, Vagnão. É de Goiás. Você pegou. O auxiliar dele vai ser o Leone Carvalho Rocha e o Thiago Gomes da Silva. Ambos de Goiânia. O quarto árbitro é Gustavo Holanda de Souza, de São Paulo. Árbitro de vídeo, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Aí o Kaique já colocou na agulha a arbitragem, então, de Guarani e América Mineiro na próxima segunda-feira, às 21 horas. Tá aí. De Goiás, né? Anderson Ribeiro Gonçalves, de Goiás. O trio é de Goiás. O árbitro e os dois bandeirinhas. 36 anos, ele é fisioterapeuta. Ele é de Aparecida de Goiânia. O Anderson Aparecido Gonçalves. E já que você tá no embalo aí, Kaique, fala pra gente a arbitragem do jogo da Ponte Preta também. Então vamos lá, enquanto o Kaique busca ali, passa para mim, Ponte Chapecoense, o que os amigos ouvintes aí colocaram. Eu marquei aqui com o Fábio, o primo lá, o Felido, falou que é 1-1, Ponte Chape, é isso, né? O Matozinho falou o quê? Ponte Chape. Vamos ver aqui, cadê? Chape Ponte 1-1, o Fábio Velido falou. Ok. Cristiano Salvione 3-0 para Ponte. Cristiano Salvione. Ponte 3, Chape 0. São esses que colocaram aí os placares. Matozinho não colocou?
Matozinho não colocou, não, da Ponte. Nem o Clodoaldo. Gilberto Jeremias colocou 1-0 para o Guarani contra o América. Gilberto Jeremias, 1-0 para o Guarani contra o América. E o Matozinho colocou 1-0 para a Ponte. Acabou de colocar aqui, ó, contra a Chape. 1-0 para a Ponte, fechou. O Clodoaldo não colocou Ponte aí não, né? Clodoaldo Savione, 2-1 para a Ponte contra a Chape. Então fechou. Na quinta-feira, o que vai ser o prêmio, Zanqueta? Quem acertar? Vai devagar aí o coração, hein? Eu tenho o boleto da Unimed e IPTU você paga ainda. O Fábio falou para eu falar o placar de Brusque e Santos. E aí? O jogo é na Vila Belmiro, né? Na Brusque e Santos? Olha, Santos e Brusque. 4-0. Para? Santos. Bom. O Brusque é mais fraco que coisa de porco. Tá, mas segundo o Zanqueta, o Santos vai jogar só contra, vai perder para o Goiás, para o Sport, para os times que estão no campeonato do Santos. Ele acha que os outros não estão no mesmo campeonato. É isso, exatamente. Né? Isso. Fechou. Tá marcado aqui, viu? Tá marcado aqui. O Giba falou 4-0 pro Santos também contra o Brusque. Ele falou Ponte 1, América 2. Eu acho que ele quis dizer 2-1 pra Chape. Vamos lá. Tô na agulha aqui também. Você achou aí, né? Achei. Pode falar. Árbitro para Ponte Preta, para Chapecoense e Ponte Preta, Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. O árbitro assistente número 1 é o Clóvis Amaral da Silva, de Pernambuco. A árbitra assistente número 2, Daniela Coutinho Pinto, que, se eu não me engano, fez Ponte Curitiba aqui, né, certo? E o quarto árbitro, Júlio César, esse último sobrenome dele aqui é Pfleger, de Santa Catarina. É isso mesmo, Pfleger, exatamente. O Kaique tem razão, eu tô com a ficha técnica de Ponte Amazonas, ela fez Ponte Amazonas, Kaique. Amazonas? Daniela Coutinho Pinto, da Bahia. Ela fez Ponte Amazonas. Bruno Pereira Vasconcelos, 34 anos, funcionário público, cidade de residência Madre de Deus, lá na Bahia. Então tá aí, passamos... É isso que ele falou, o Giba confirmou aqui, 2-1 para a Chape. Então passamos o Fábio Velido, o que ele falou aqui? O Santos tá feio, né, Zanqueta? Senão era 8. O Brusque não é parâmetro, o Brusque é o time sério candidato para a Série C de novo. Tá aí, então. Bom, quase 22 horas, passamos um pouquinho do nosso tempo hoje, mas tá bom demais, né? É gostoso demais fazer a resenha dos amigos. Kaique, muito obrigado aí pela sua participação nessa resenha. Estaremos juntos Bom, você não vai estar na próxima jornada, né, contra o América e Guarani. Mas estaremos juntos aí nas próximas jornadas, se Deus quiser, e nas próximas resenhas, né, Kaique? Valeu demais. É isso aí, valeu, Grigo. Obrigado aí a todos que acompanharam a resenha dos amigos. Estaremos juntos numa próxima aí. Hoje eu cheguei um pouco atrasado, né? Teria um compromisso, mas infelizmente não deu certo. Mas da próxima estaremos juntos. Agradecer aí o Wagner, Celso, você, Grigo, e o Zanqueta, com os comentários malucos, né? O Zanqueta quer um bonezinho? Tá fazendo reflexo aqui, Eu vou cortar o cabelo igual o Esperidião a mim. Para quem não conhece o Esperidião a mim, né? Ou não conheceu, é 0. Menos 1. Até brilha. Mas do mais, muito obrigado a todos aí. E não esqueçam aí de deixar o like aí na nossa resenha aí, fechou? Valeu, Grigo. Kaique Fittipaldi. Esse, o Kaique Fittipaldi. Cristiano Salvioni tá falando boa noite a todos. Até a próxima, valeu demais. O Fábio Velido tá bravo, hein? Ninguém é parâmetro pro Santos nessa Série B. Com todo o respeito, tá falando o Cristiano, o Fábio Velido. Clodoaldo Salvioni, parabéns a todos. Boa noite, valeu. Cristiano Salvioni, para Fábio Corinthians,
para Fábio, o Corinthians foi campeão invicto. Não entendi. Fábio Carilli. Fábio Carilli, tá. O Corinthians foi campeão invicto. Daí, ó. Ele quis dizer, o Corinthians foi campeão invicto com o Fábio Carilli, né? Eu acho que é isso, exatamente. Ô Wagner Ferreira, muito obrigado. Mais uma presença ilustre sua sempre. Eu vou dizer, né? É excelência a sua presença. Por isso que é presidente. Exatamente, o Wagner Ferreira. Valeu demais. Estamos juntos na próxima jornada, na segunda-feira, né, Wagnão? Olha, quando você se referir a mim, por gentileza, não precisa perguntar se eu estou dentro ou não. Estou mais por dentro que caroço de abacate. Agora, em toda e qualquer oportunidade. É transmissão, é resenha, estou aí porque realmente eu adoro desenvolver assuntos de futebol e de rádio também, juntando as duas coisas, para mim é o que interessa no momento. Agora é o seguinte, só para finalizar, o presidente do São Paulo, né, o Júlio Casares, foi a público aí para dizer em que vai ajudar a paralisação por 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. E ele tem razão, porque para uma semana ou 2 semanas, vai ajudar em quê? O pessoal lá do Grêmio, do Internacional, do Juventude. Então, ele acha que o que não deve parar é a solidariedade. Inclusive, está incentivando a campanha de donativos do Morumbi para o Rio Grande do Sul. Então, estou com o presidente do São Paulo. Não vai ajudar em nada essa paralisação da Série A, para ajudar, né, o pessoal, com todo o respeito, o pessoal lá do Sul. É isso aí. Um grande abraço. Celso Fittipaldi, um abraço. Kaique, um grande abraço. Lemão Zanqueta, até segunda-feira. E estamos juntos aí. O que vier, a ideia também. Valeu, Wagnão. Wagner Ferreira. O Wagnão colocou numa coisa que a gente passou e não comentou, né? As rodadas 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro, que estavam agendadas para os próximos 2 finais de semana, né, foram adiadas. Então, ontem, né, foi tomada essa decisão pela CBF, que anunciou a suspensão temporária do Campeonato Brasileiro. Então, a 7ª e 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A foram adiadas, estão suspensas, né, temporariamente. Bem lembrado, viu, Wagner? O cara que suspendeu a 7ª e 8ª rodada é um incompetente motivado, né? Porque a Copa do Brasil continua valendo. Então, o time do Sul não pode jogar o Brasileiro, mas pode jogar a Copa do Brasil. Então, exatamente. Já que você está falando, ô Zanqueta, agradecer demais a sua participação. Polêmica para os torcedores do Santos hoje. Falaram aí, ó. Eu pulei várias mensagenzinhas, viu? Ó, depois eu vejo. Eu vou puxar algumas aqui, ó, quer ver? Rapidinho, para dispensar você. Zanqueta parece o Neto, é tudo do contra. Aqui, ó. É isso aí que a gente prende os ouvintes nessas brincadeiras, nessas palhaçadas, nessas... Cadê aqui, ó? Até o Geraldo. Geraldo, para, alemão. É Santos e mais 3 que sobe. Tá aqui, nada. Tem um monte que ficou para trás aqui, viu? Da galera. Não, o Santos pode até subir, mas não vai nadar de braçada. Ele pode até subir, mas não vai nadar de braçada. Mas peixe nada de braçada, Zanqueta. Não. O tubarão corta barbatana. O tubarão corta barbatana e os caras comem peixe frito. Por mais que nada, eles comem peixe. O tubarão tá nascer. O tubarão tá lá no fundo do mar. Então, o pessoal pega os peixes e come, mas o Santos vai subir? Vai, mas não nos braçada. A opinião do Gilberto aqui, ó, é que essa paralisação ajuda sim, para que os times do Sul treinem, já que se não parar e eles terem que jogar, podem estourar os jogadores, já que estão parados há dias por causa das chuvas. Isso é uma realidade também, né? Os times do Sul, o Inter voltou, acho que antes de ontem, e o Grêmio voltou agora, né, aos treinamentos. Então, eles ficaram parados mesmo. E a gente sabe que esporte de alto rendimento, você parar, por exemplo, por uma semana, faz diferença. Faz diferença. Então, a opinião do Gilberto aí também, bacana demais. Zanqueta, muito obrigado pela sua participação nessa resenha. Segunda-feira estaremos juntos lá no Brinco de Ouro, correto? Valeu, Grigo, Fittipaldi, Kaique dá o furo em alta velocidade, Wagnão, estamos aí junto, a gente brinca tudo, a gente fala
fala o que a gente gosta, sem ficar em cima do muro como gato malhado, entendeu? Levando tijolada. O Santos é um time velho, vou falar de novo, o Santos é um time velho, pode subir, mas não de braçada. Até a próxima, não fique bravo comigo não, o importante é participar. Valeu. Cadê aqui? Cadê que eu puxei aqui na jornada? Não, tá aqui, ó. Carlos Zanqueta. Valeu, Zanqueta. O Fábio Velido tá falando que o Guarani vai nada de braçada. Tá dizendo o Fábio Velido. Vai pra Série C. Vai pra Série C. Tá falando o Fábio Velido. Já falei com o Kaique, já falei com o Vagnão, já falei com o Zanqueta. É o meu amigo Celso Fittipaldi. Muito obrigado, hein, Celção? Bom demais ter a sua participação, seus comentários aqui na nossa resenha. Ô, louco meu, como diz o grande Faustão, quem tem que agradecer sou eu, Anderson. Obrigado por mais essa resenha. 47ª resenha. Tem grandes amigos participando, Matozinho, Fábio Felidos, Cristiano Salvione, o Clodô, goleirão aqui de Souza, né? Os amigos aí, muita gente participando, dando um like lá pra gente, né? Que isso é muito bom. Parabéns à equipe, né? O Kaique, Wagner, Zanqueta, o polêmico Zanqueta, o próprio amigo. Quem não está aqui, o Beto Bassan, o Davi Calamari, né? O Ricardo Mendonça, toda a equipe aí da Gringo. E vamos para cima, né? Lembrando que as atenções estão voltadas para a Série B, né? Nesses 2 próximas rodadas aí. Não tem Série A, só vai ter Série B. Vamos ver, vamos curtir aí. E obrigado aí a todos os ouvintes, obrigado a vocês, que a gente tem um ótimo final de semana e estamos juntos. E que Deus nos abençoe sempre. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande, Celção. O Gilberto está dizendo que essa frase, né, que ele falou que ajuda os times, foi o Cuca que falou, que deu uma entrevista e fez esse comentário, e que ele achou uma ótima opinião. Legal demais, Giba. Agradecer demais a participação de todos vocês que interagiram conosco. A galera ainda está interagindo. Isso é muito gostoso. É isso que a gente quer. Só para falar uma coisa só. Oi. O Internacional arrumar tanto o CT quanto o estádio, 35 milhões, tá? Nossa. Olha aí, ó. Bom, é a hora da CBF. Isso daí para a CBF é fácil, hein? O Inter não tem um jogo de camisa disponível que estragaram todos. Não, eu imagino. Fica do lado, né? O famoso Beira-Rio. Beira-Rio por quê? É do lado do Rio Guaíba, é o rio que fez, infelizmente, o rio não, né? A natureza, ele, como um rio, aí teve as suas águas, aí, enfim, coitado do rio, não tem culpa disso daí, né? O homem vem fazendo tanta coisa para a natureza que a natureza vai agindo dessa maneira, enfim. E assim, né, Anderson? É lindo, maravilhoso você ter uma casa na beira do rio. Quando a água está calma, quando a água está mansa, né? Mas você tem que pensar que a natureza, ela existe e ela reage, né? Felizmente também faltou, sei lá, e aproveitar também que melhor a cidade, né? Amanhã sai nosso segundo caminhão de doação ao destino Rio Grande do Sul, tá? Maravilha, continua então, você continua arrecadando, maravilha demais, viu? Maravilha demais. Kaique também continua arrecadando, pararam aí já mandaram as doações? Saindo, se não sair amanhã, sai semana que vem. Bom demais, bom demais. Vou terminar já, mas teve um comentário, depois ele se retratou na hora do governador do Rio Grande do Sul, que disse que as doações atrapalham o comércio local, porque o pessoal está recebendo tantas doações que não vão consumir no comércio local. Ele falou isso, mas não deu questão de... Acho que 1 hora ele já foi e se retratou, porque ele não quis dizer isso daí, mas não tem que ver muito o que se fala, né? Você viu o comerciante falou? Você viu o que o vendedor falou, o comerciante falou? Não. Pode continuar as doações, porque eu não tenho o que vender e você não tem como comprar. Exatamente. Infelizmente é essa a situação. Galera, bom demais, 22 horas, 5 minutinhos. Rapaz do céu. Vamos encerrando essa resenha de edição número 47.
Amanhã, daqui a pouquinho, é sexta-feira, graças a Deus. Segunda-feira estaremos juntos na Jornada Esportiva da Gringo com Guarani e América Mineiro, a partir das 20 horas e 30 minutos. Nós estaremos ao vivo do Brinco de Ouro. A bola rola a partir das 21 horas. Eu, Zanqueta e o Wagner Ferreira. Valeu demais essa resenha dos amigos. Ficamos por aqui. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para vocês. Valeu, até mais. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos.